Sejam bem-vindos ao Anime in Depth, o canal com muita informação e sem enrolação. Você sabe o que o Michael Jackson tem a ver com a franquia Dragon Ball? Acha que conhece todas as referências culturais orientais e ocidentais presentes na franquia Dragon Ball? Você sabe quem é Toyotaro e sabe como ele se tornou o sucessor oficial de Akira Toriyama? Já ouviu falar da polêmica com as trilhas sonoras da franquia Dragon Ball, principalmente em alguns de seus jogos? Você sabe o que significam os nomes dos personagens mais relevantes da obra, ou até mesmo o que significa o termo Saiyajin, uma das raças mais importantes da franquia? Sabe qual franquia gigante japonesa de jogos, conhecida mundialmente, é extremamente influenciada por Dragon Ball? Mesmo que você ache que já saiba de tudo isso que eu perguntei até aqui, você com certeza vai aprender alguma coisa nova ao longo desse vídeo. Criada por Akira Toriyama e publicada originalmente como mangá na Weekly Shonen Jump toda semana entre 1984 e 1995, Dragon Ball conquistou fãs ao redor do mundo inteiro com suas aventuras épicas, personagens inesquecíveis, balanço entre comédia e ação, um roteiro completamente original e inovações históricas, como o fato de que foi uma das primeiras obras, se não a primeira, a permitir que o protagonista fosse crescendo ao longo da obra, envelhecendo junto com os fãs. Agora vamos para as referências culturais em Dragon Ball. No início da história, Dragon Ball é fortemente inspirado na tradicional história chinesa Jornada para o Oeste. Em A Jornada para o Oeste, um dos protagonistas é o Rei Macaco, que é um deus Rei Macaco, chamado Sun Wukong. E nas versões japonesas de A Jornada para o Oeste, esse nome é traduzido diretamente para Son Goku, exatamente o nome do protagonista. Aliás, caso alguém não saiba como funciona a estrutura de nome e sobrenome no Japão, o sobrenome vem na frente. Então, Son Goku significa que Son é o sobrenome e Goku é o primeiro nome. Sun Wukong é um guerreiro extremamente poderoso que possui uma nuvem voadora, uma coroa tradicional e um bastão mágico que pode alterar o seu tamanho de acordo com a vontade do seu usuário. Já em Dragon Ball podemos ver referências claras a esse personagem no Son Goku de Dragon Ball, visto que ele também originalmente tinha um rabo de macaco no começo da história e esse bastão mágico podia alterar de tamanho, além de também possuir a nuvem dourada, que é a nuvem voadora, em japonês chamada de Kinto-un, literalmente nuvem dourada. Três características típicas referenciadas ao Sun Wukong da obra Jornada para o Oeste. A única coisa que o Goku de Dragon Ball não herdou foi a coroa típica, mas que aparece em algumas artes oficiais de Akira Toriyama, seja em Goku ou em Gohan. Inclusive, na tela de encerramento de Dragon Ball Z, onde aparece o título do próximo capítulo, o Gohan está usando a tiara / coroa típica do Sun Wukong, fazendo uma referência bem clara a essa obra. Não apenas Goku, mas outros personagens icônicos de Dragon Ball também possuem paralelos diretos com personagens da obra Jornada para o Oeste. Bulma seria um paralelo ao monge Tang Sanzang. Eu não sei pronunciar corretamente chinês. Japonês eu me comprometo com vocês a fazer o meu melhor para pronunciar corretamente, mas chinês não é meu forte, então me desculpem se alguém souber a pronúncia correta dos nomes chineses citados aqui. Fiquem à vontade para citar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em aprender também. Então vamos nos referir a esse personagem apenas como o monge. O monge de A Jornada para o Oeste está em sua peregrinação em busca dos sutras sagrados de Buda. Enquanto Bulma em Dragon Ball é a personagem que vai ser responsável pela chamada aventura e fazer com que haja quebra de rotina do protagonista Goku e ambos saiam numa jornada em busca das 7 esferas do dragão juntos. Ela é o personagem central para que a aventura se inicie. Caso não houvesse encontro de Bulma com Goku, Goku possivelmente passaria a vida inteira treinando artes marciais e morando onde seu avô havia o criado, sem nunca de fato sair para explorar o mundo. Porém, ao mesmo tempo que existem paralelos entre o monge e Bulma, existem muitos aspectos nos quais eles são opostos, começando claramente pelo gênero, onde o monge é um homem e Bulma é uma mulher, mas isso não é apenas um gender swap, uma troca de gêneros. Existem inúmeras diferenças onde esses personagens, na verdade, acabam sendo opostos. Enquanto o monge ele é um personagem contido, composto e focado em sua evolução espiritual, Bulma é uma gênia tecnológica extremamente inteligente, responsável pelo desenvolvimento de alguns dos artefatos tecnológicos mais relevantes da franquia, inclusive a Máquina do Tempo, eventualmente. E Bulma possui uma personalidade muito pragmática e teimosa, sendo exatamente o oposto ao monge. Aqui a gente vê logo de cara o autor Akira Toriyama deixando claro que, embora Dragon Ball vá possuir alguma inspiração e referências à Jornada para o Oeste, nós estamos diante de uma obra completamente original, que vai tratar suas referências apenas como referências, e não como fontes de material que serão plagiados por falta de criatividade. Muito pelo contrário.
Akira Toriyama é conhecido justamente por sua genialidade e criatividade e sabe muito bem como subverter as referências, transformando tudo em algo completamente original, como vocês vão ver ao longo desse vídeo. O Long, aquele porquinho tarado que também é apresentado logo no começo de Dragon Ball, ele faz paralelo direto ao personagem de A Jornada para o Oeste chamado Jubadi. De novo, peço perdão se a pronúncia chinesa estiver completamente equivocada. Jubadi é o porco celestial, vamos usar esse nome, por favor. Enquanto o porco celestial de A Jornada para o Oeste é um porco antropomórfico, o Long é um porco falante que pode se transformar por tempo limitado e ele não é muito bom nas suas transformações. Ambos, o porco celestial de A Jornada para o Oeste e o Long em Dragon Ball, têm a função de ser o alívio cômico do grupo. Levando em conta a época de 1985, onde Dragon Ball foi lançado inicialmente, o Long, como o alívio cômico da obra, é um personagem extremamente pervertido. Personagens pervertidos e desnecessariamente tarados, principalmente nesse caso um porquinho, era o tipo de alívio cômico muito comum dessa época, especialmente no Japão, em obras de anime e mangá. Diferente do porco celestial, que tem um machado e força sobre-humana, a única habilidade especial relevante de Long seria a capacidade de se transformar, mudar sua aparência, e mesmo assim é algo que ele não é muito bom. Yamcha faz paralelo com Xiao Jing, que seria o demônio da areia. O demônio da areia é um demônio que aterrorizava os viajantes, assim como Yamcha no começo da história é introduzido como um bandido que aterrorizava os viajantes pelo deserto. Tanto Yamcha quanto o demônio da areia se juntam aos seus respectivos grupos e passam a ser aliados após terem sido derrotados. Diferente do demônio de areia, que é uma figura monstruosa, com colar de caveiras, que tem uma aparência que causaria medo, Yamcha, por outro lado, é um humano comum, que dentro do universo de Dragon Ball seria um humano considerado muito bonito, sendo eventualmente o par romântico de Bulma por um bom tempo. Diferente do demônio da areia, que possui um papel espiritual relevante na obra Jornada para o Oeste, infelizmente, em Dragon Ball, Yamcha, que começa como personagem mais central na obra, vai eventualmente perdendo sua importância, também caindo no papel de personagem secundário, um pouco de alívio cômico. Aliás, existe um mangá spin-off de Dragon Ball, de autoria de Dragon Garou Lee, onde seria um isekai de alguém do nosso mundo que reencarna no mundo de Dragon Ball, sendo o Yamcha. Como esse Yamcha, reencarnado de alguém do nosso mundo, conhece o roteiro e a história de Dragon Ball, ele vai fazendo de tudo para que o Yamcha se torne o mais preparado e mais forte possível, tornando o Yamcha um personagem bem relevante na história. Infelizmente, esse é um spin-off, né, não oficial, mas eu ficaria muito feliz e acredito que muitos fãs também, se eventualmente esse Yamcha que deu certo, eventualmente aparecer, nem que seja como um easter egg nas obras principais. Eu espero que o Toyotaro dê um jeito de incluir isso algum dia, vai ser bem legal. E, para quem não conhece e é fã do Yamcha, eu recomendo muito checar essa obra. Vale a pena conferir. O Reikutel, em japonês, se chama Gyumao, faz paralelo direto com o personagem Nilmo Wang, de A Jornada para o Oeste. O nome de ambos, em seus respectivos idiomas, significa literalmente Rei Demônio Boi. Enquanto o Reikutel é um humanoide, provavelmente humano, com chifres de boi, sua contraparte de A Jornada para o Oeste é um demônio com a cabeça de boi. Ambos personagens controlam fogo, inclusive o Reikutel vive em um vulcão, enquanto sua contraparte de A Jornada para o Oeste usa magias de fogo. Enquanto o personagem de A Jornada para o Oeste é um antagonista, o Reikutel de Dragon Ball, além de ser um aliado, eventualmente se torna o sogro de Goku. O nosso querido Mestre Kame, também conhecido como Muten Roshi, faz paralelo com Subut, o Mestre Taoísta. O Mestre Taoísta treina Sun Wukong nas artes marciais, assim como o Mestre Kame é inicialmente o mentor de Kuririn e Goku. Aliás, preste atenção, Mestre Kame, com E no final, não confundir com Kami, com I no final, pois esses nomes possuem significados completamente diferentes. Ambos são figuras sábias em suas respectivas obras, e cada uma com hábitos de certa forma questionáveis. Só que no caso do Mestre Taoísta, seus hábitos questionáveis são dele querer viver isolado como um eremita, enquanto os hábitos questionáveis do Mestre Kame são relacionados à sua perversão. Ele é um tradicional velho pervertido, e como mencionado anteriormente, essa característica de perversão é típica do humor da época onde a obra foi originalmente publicada também. E essas duas características, uma não anula a outra. Não é porque ele é um grande mestre das artes marciais que ele vai ser completamente correto em sua personalidade, e não é porque ele é um velho tarado que significa que ele não sabe lutar, ao contrário. O Mestre Kame é um mestre muito respeitado das artes marciais no universo de Dragon Ball. Inclusive, muita gente pode não reparar, mas até o momento dá a entender que ele seja amortal. Embora ele seja velho, aparentemente ele não vai morrer de idade, e ele teria sido o primeiro humano a desenvolver uma técnica de rajada de ki, o famoso Kamehameha. Aliás, para quem não sabe a diferença de amortal para imortal, amortal é alguém que pode ser morto por fatores externos como assassinato, mas não vai morrer de velhice ou de idade, simplesmente. Significa que desde que ninguém mate ele, ele vai viver para sempre. Outra curiosidade é que o nome Mestre Kame, na verdade, não é o nome do Mestre Kame.
é apenas o título do eremita da tartaruga, né? O mestre que anda com casca de tartaruga nas costas e que tem uma tartaruga de estimação, ou minimamente como um amigo que mora ali na mesma ilha que ele, que estão sempre juntos. E Muten Roshi, que é o outro título pelo qual o mestre Kami é conhecido, também não é o seu nome real. Roshi significa literalmente mestre ancião. Por isso que em Cavaleiros do Zodíaco, mestre ancião também é chamado de Roshi. Muten Roshi significa mestre ancião das artes marciais divinas. O rei Ema de Dragon Ball faz paralelo com Yama, de A Jornada para o Oeste. Ambos são as figuras que decidem o destino das almas após a morte. Porém, em Dragon Ball, o rei Ema é apenas responsável por quem morre dentro do universo 7. Inclusive, eventualmente, em Dragon Ball Super, quando o Freeza é revivido, o rei Ema implora para Goku que, caso eles resolvam matar o Freeza novamente, que façam isso fora de sua jurisdição, pois o rei Ema considera que Goku já traz problemas demais para eles. Ambos Rei Ema e sua contraparte Yama possuem rosto vermelho e vestes tradicionais. Enquanto Yama é uma figura temida na mitologia de A Jornada para o Oeste, o Rei Ema de Dragon Ball acaba sendo um personagem mais de alívio cômico. Inclusive, o Rei Ema de Dragon Ball, assim como o Yama de A Jornada para o Oeste, esse Rei Ema seria o mesmo Rei Ema, supostamente representado em Yu Yu Hakusho, o pai do Koema. Embora Yu Yu Hakusho se passe num universo e uma realidade completamente diferente de Dragon Ball, é uma curiosidade interessante a gente saber que o mesmo Rei Ema que fica preocupado com o Goku desesperado seria o pai do Koema de Yu Yu Hakusho, caso ambos se passassem na mesma realidade. Shenlong significa literalmente Deus Dragão em chinês, e é uma referência direta ao dragão mitológico chinês que realizaria desejos. Embora haja inúmeras referências à Jornada para o Oeste em Dragon Ball, Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, deixa bem claro desde o início da obra que são apenas referências. Enquanto a Jornada para o Oeste é uma jornada mística, focada no espiritual, embora também haja elementos espirituais em Dragon Ball, principalmente nesse começo, Dragon Ball é claramente uma aventura focada mais no sci-fi e na tecnologia, assim como falamos anteriormente entre os paralelos de Bulma e sua contraparte de A Jornada para o Oeste. Ainda na era de Dragon Ball clássico, nós começamos já a ver referências à cultura ocidental também, não apenas a coisas orientais. Na saga do Rei Pilaf, ele possui uma fortaleza voadora que é claramente uma referência direta à Estrela da Morte de Star Wars, vocês sabiam disso? Até o formato de sua fortaleza voadora é esférico com canhões de destruição, deixando bem clara essa referência. Também temos a cena que esse mesmo antagonista, o Pilaf, ele dança com o globo terrestre, fazendo uma paródia do filme Grande Ditador de 1940, estrelado por Charlie Chaplin, satirizando a figura do ditador megalomaníaco. Na saga Red Ribbon, nós temos o Major Metallictron, um androide, que é claramente uma referência direta ao T-800 de Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro. Tanto em sua aparência quanto comportamento, a questão dele fazer aquele negócio de escanear com o olho seus oponentes. E essa não é a única referência de Exterminador do Futuro presente em Dragon Ball, mas como vamos tentar manter as referências em ordem cronológica, falaremos muito mais sobre a franquia Exterminador do Futuro quando estivermos falando de Dragon Ball Z. O Android 8, que fica amigo de Goku, e Goku o apelido de Oitavo, é uma clara referência ao monstro do Dr. Frankenstein. Sua aparência é basicamente idêntica. Os uniformes oficiais da Red Ribbon, como General Bull e Comandante Red, são claramente inspirados naquele período um pouco problemático da Alemanha ali entre 1935 e 42. E, embora muitos personagens importantes da Red Ribbon possuam nomes de cores, como General Blue, Comandante Red, etc., infelizmente, para minha decepção, isso não é uma referência ao filme Cães de Aluguel de Quentin Tarantino, visto que esse filme ainda não havia sido lançado na época. Então, para manter o compromisso aqui de não passar informação falsa, apesar de que eu adoraria que fosse uma referência ao Cães de Aluguel, isso não poderia ser verdade por questões cronológicas. A própria Muscle Tower base da Red Ribbon, ela tem o seu design inspirado nas fases de um jogo chamado Spartan X, onde você tinha que ir subindo e vencendo os inimigos verticalmente, assim como o Goku tem que subir na torre vencendo os inimigos. E esse jogo, Spartan X, por sua vez, é baseado em filmes de Kung Fu, como os filmes de Jack Chan e Bruce Lee, fazendo aí uma conexão mesmo que indireta entre a Red Ribbon e o cinema aí, que mistura já culturas ocidental e oriental. O exército da Red Ribbon mistura inúmeros elementos de referências ocidentais e orientais, como os citados aqui, entre muitos outros, o que nos mostra já como é que Akira Toriyama vai utilizando referências externas de todos os lugares do mundo para deixar a obra Dragon Ball cada vez mais rica. E como citado anteriormente, as referências são sempre apenas um fanservice, um easter egg, mas elas nunca são algo que vão chegar no ponto de plágio. Ao contrário, ele sempre dá o seu toque muito original, sempre com muito amor e carinho aos fãs, e sem nunca perder a originalidade de sua própria obra e sem deixar que Dragon Ball perca a sua própria identidade, que é sempre muito, muito única. Jackie Chan também é claramente referenciado em Dragon Ball, visto que toda vez que o Mestre Kami participa de algum torneio de arte marcial, ele usa o pseudônimo de Jack Chun, claramente uma derivação de Jackie Chan. Aliás, como nós não sabemos o nome real do Mestre Kami, será que o nome dele seria Jack Chun?
Não temos comprovação disso, não temos nenhuma evidência disso, mas seria algo interessante. Vamos falar agora da saga de Piccolo Daimao, a última saga do Dragon Ball clássico no anime, antes do anime mudar o título para Dragon Ball Z, embora no mangá continue o mesmo título até o final da saga Buu. Na saga onde Akira Toriyama subverte várias expectativas e apresenta Goku crescido, algo completamente inovador para essa época, nós temos dois personagens que são um contraparte do outro, que são Kami-sama, que seria o deus da terra, e Piccolo Daimao, que seria a representação do diabo. Claramente vemos por suas aparências que eles são verdes e possuem anteninhas, e futuramente nós descobrimos que na verdade eles são de fato alienígenas do planeta Namek, ou Namekusei em português, sendo eles apenas aliens da raça Namekusei-jin. Isso faz um paralelo direto e inegável com um livro muito famoso da época chamado Eram os Deuses Astronautas, do autor Erich von Däniken. Nesse livro, Eram os Deuses Astronautas, o autor sugere que muitas das divindades reverenciadas pelas culturas antigas, na verdade, seriam seres de outros planetas que chegavam à Terra com suas tecnologias completamente mais avançadas e acabavam sendo reverenciados como deuses ou demônios dependendo de suas ações, assim como Kami-sama e Piccolo, que de fato chegaram apenas como um único ser que, através de um ritual de purificação, se dividiram entre sua parte boa e má para que o Kami-sama pudesse se tornar o deus da Terra. E, na verdade, no Namekusei original, de onde derivaram esses dois seres, ele de fato chegou na Terra numa nave espacial vindo de seu planeta. Nessa saga também vemos Piccolo Daimao tendo o objetivo de dominar a Terra, o que também faz um paralelo aos comentários do livro Eram os Deuses Astronautas, que dizem que muitas vezes esses alienígenas que visitavam a Terra podiam vir aqui com o objetivo de colonizar ou simplesmente invadir por motivos hostis outros planetas. Tanto Kami-sama quanto Piccolo Daimao, embora sejam reverenciados como deuses, além de serem claramente alienígenas, eles também possuem emoções naturais dos humanos, terráqueos mesmo. Então esses deuses e demônios serem na verdade seres limitados, também ainda apegados aos seus sentimentos e vontades, assim como humanos, também contrasta com essa ideia do livro Eram os Deuses Astronautas, de que esses deuses na verdade seriam apenas seres, possivelmente mais avançados tecnologicamente, mas ainda falhos e limitados como os seres humanos presentes na Terra. Mas resumindo, o que é muito claro aqui que faz referências a esse livro é principalmente esse fato de que nós temos os aliens com a cara verde tradicional de alien, com anteninha e tudo, chegando numa nave espacial e sendo tratados na Terra desde muitos anos atrás em culturas antigas, mesmo que a Terra de Dragon Ball não seja exatamente a Terra da nossa realidade, como seres divinos. Então fica aqui essa curiosidade para vocês. Vamos agora à saga dos Saiyajins. Sim, finalmente chegamos ao Dragon Ball Z, a parte mais famosa da franquia no ocidente. Embora no mangá o título permaneça apenas como Dragon Ball, nós sabemos que o anime, a partir daqui, passa a se chamar Dragon Ball Z, e a mudança não vem apenas no título, mas muitas coisas na obra começam a tomar uma direção completamente diferente a partir desse ponto. Logo de cara nós temos a introdução de Gohan, né? Goku, agora um adulto completo casado com Tite, já aparece surpreendendo aos espectadores e aos seus amigos ao ir visitar o Mestre Kami, Bulma, etc., para apresentar o seu filho Gohan. Muitas vezes ao longo da obra de Dragon Ball, dá a entender para quem está assistindo ou lendo o mangá que o Gohan eventualmente se tornaria o protagonista central da obra, substituindo o Goku. E aparentemente isso seria sim a vontade de Akira Toriyama, porém toda hora que nós vemos Gohan quase se tornar o protagonista, algo acontece e Goku volta a ser o protagonista central da obra. Existem muitas discussões das questões de produção em relação a embate com Akira Toriyama sobre se Gohan deveria assumir o protagonismo, se Goku tem que voltar como protagonista. E esse seria um assunto muito complexo, como esse vídeo já vai ser muito longo. Caso vocês se interessem mais para saber sobre os bastidores da criação e produção de Dragon Ball, deixem aí nos comentários ou mandem mensagem no Instagram, que aí eventualmente eu posso fazer um vídeo somente focando nesses aspectos dos bastidores da obra e da franquia em geral, que não acredito que seja produtivo ficar estendendo muito esse assunto durante esse vídeo aqui. Assim que mal acabamos de ser apresentados a Gohan, filho de Goku, temos também a chegada à Terra de um alienígena chamado Raditz, de uma raça chamada Saiyajin. Logo no começo, nós temos Raditz revelando para Goku que, na verdade, ele é um alien da raça Saiyajin e irmão biológico de Goku, o que significa que Goku também é um alien dessa raça Saiyajin e Gohan seria um híbrido entre Saiyajin e terráqueo. Raditz também explica que os Saiyajins são uma raça guerreira colonizadora e que Goku originalmente foi enviado à Terra para colonizar aquele planeta, visto que era um planeta considerado fraco e que mesmo Goku criança deveria ser o suficiente para colonizá-lo. Porém, nós aprendemos que Goku teve um acidente onde ele bateu a cabeça quando criança, perdeu suas memórias de Saiyajin e desde então foi criado como o dócil Goku que nós conhecemos por seu avô Gohan. Também aprendemos que além de Raditz, há outros dois Saiyajins vindo para a Terra, Nappa e Vegeta,
que eles estão vindo corrigir essa questão de que o Goku não tinha conquistado o planeta. Também explicam que é uma característica dos Saiyajin, essa força que seria sobre-humana do ponto de vista dos terráqueos, como a questão do rabo de macaco e a questão também deles se transformarem no macaco gigante, o Ozaru, quando olham para a lua cheia, como a lua da Terra, por exemplo. Saiyajins como o Vegeta, inclusive, possuem técnicas para criar artificialmente uma bola de energia que simula esse efeito da lua cheia para eles se transformarem voluntariamente, inclusive durante o dia, nesse macaco gigante. Inclusive, diferente de Goku, nós vemos que Nappa e Vegeta eles têm controle do que eles estão fazendo, eles aprenderam a dominar essa forma do macaco gigante, eles se mantêm conscientes mesmo durante a transformação. Aliás, não citamos essa referência antes, mas essa transformação em um animal humanoide ao olhar para a lua cheia é claramente uma referência às lendas do lobisomem, só que trocando o lobo pelo macaco gigante. Porém, em Dragon Ball Z, Goku, que já não tinha esse rabo de macaco faz tempo, passou a ter também agora uma origem alienígena. Ele também já não utilizava mais o seu bastão ao lutar, pois aprendeu técnicas de luta muito mais eficientes, e como no final da saga de Dragon Ball ele já havia aprendido a voar sem necessitar da nuvem voadora, basicamente todas as características que relacionavam Goku ao Sun Wukong de A Lenda para o Oeste foram se perdendo de forma orgânica e gradual ao longo do desenvolvimento de seu personagem durante os arcos de Dragon Ball até chegarmos em Dragon Ball Z. Então quando chega essa parte da história, Goku não tem mais rabo de macaco, voa por conta própria sem nuvem, não tem mais o bastão que cresce, possui poderes incríveis, apesar de não soltar raios pelos olhos, ele solta rajadas de Ki, como o Kamehameha, e agora ele possui uma origem alienígena e possui esses 3 seres alienígenas vindo para a Terra, sendo que ele, apesar de ser da espécie dos alienígenas, vai ter que proteger a Terra dos 3 invasores, pois ele é apegado à Terra, ele viveu ali, ele foi criado como um terráqueo. E aqui nós começamos a ter vários paralelos inegáveis, especialmente com o filme Superman 2, ou Super-Homem 2, onde temos os 3 kryptonianos invadindo a Terra, sendo Vegeta um claro paralelo direto ao General Zod, né? Se eu não me engano, na versão recente de Man of Steel nós tivemos um enredo similar, mas obviamente aqui, como estamos falando das décadas de 80 e 90, essas referências vêm do filme Superman 2. Também é legal reparar que todas as similaridades entre Goku e Superman foram feitas de maneira orgânica, talvez até com algumas coincidências no meio do caminho, pois o autor Akira Toriyama confirmou que, embora quando o Major Metaltron na saga Red Rainbow escaneou o Goku e deu que ele era não identificado, ou alien, alguma coisa assim, ainda não havia a ideia oficialmente desenvolvida de dar uma origem de fato alienígena para o Goku, era apenas para deixar ele como um ser místico não identificado, apenas para manter o mistério. E apenas na saga Saiyajin que Akira Toriyama decidiu trazer à tona a origem Saiyajin para o Goku e desenvolveu essa origem. Então, embora alguns fãs podem achar que isso é um retcon, que mudaram a origem da história de Goku, como a origem de Goku nunca havia sido abordada anteriormente, isso era apenas um assunto em aberto e um mistério que foi finalmente respondido. Sobre os paralelos entre Goku e Superman, eles são bem óbvios. O Superman na Terra se chama Clark Kent, enquanto seu nome de batismo é Kal-El, como kryptoniano, assim como Goku originalmente se chamava Kakaroto, ou Kakarot, e tem o nome de Goku como seu nome adotivo na Terra. Ambos, Goku e Super-Homem, tiveram seus planetas natais destruídos por motivos adversos, e ambos tiveram seu pai lhes enviando para a Terra para que eles sobrevivessem à destruição do seu planeta. No caso de Goku, Bardock teria tido uma profecia do futuro, uma premonição, e quis salvar o seu filho. Embora originalmente seja dito no começo de Dragon Ball Z que ele foi enviado ali para conquistar a Terra, na verdade seu pai Bardock sabia que Frieza estava para causar a destruição no planeta Vegeta, então planeta dos Saiyajin, então ele envia Goku para a Terra realmente para salvar o seu filho. Sobre os poderes sobre-humanos, voar, soltar raio, né? No caso de Goku as rajadas de Ki, no caso do Super-Homem as rajadas pelos olhos, embora outros humanos em Dragon Ball possam também soltar rajadas de Ki, nós temos aí paralelos inegáveis, a coisa do heroísmo, né? De ser um ser superior quase com uma força divina comparado com os terráqueos, de ser o único ser poderoso o suficiente ali para bater de frente com essa ameaça alienígena, o fato desses aliens serem na verdade da mesma espécie dele, do seu planeta natal. Enfim, são incontáveis paralelos entre a saga dos Saiyajin e o filme Superman 2. Mas é muito importante a gente observar que todo esse crescimento de Goku, a evolução dele, deixando as características de Sun Wukong e passando a ter características mais similares ao Super-Homem, foram todas acontecendo de forma orgânica e graduais. E nada foi de forma forçada, nem abrupta, e de forma alguma a personalidade do Goku começa a mudar para se parecer com a do Super-Homem. Ao contrário, o Goku continua sendo um personagem extremamente autêntico, com uma personalidade completamente diferente da do Super-Homem, sendo um personagem muito mais cômico e muito mais egoísta em várias situações, ainda buscando sempre se superar e sempre se tornar mais forte apenas porque sim, por desejos pessoais, enquanto o Super-Homem é um personagem que tem seus conflitos mais focados justamente no fato dele ser poderoso demais. Então, Goku tem sempre busca por mais poder, enquanto o Super-Homem,
às vezes enfrenta dilemas por se sentir poderoso demais em relação ao ambiente à sua volta. Mais um paralelo com Superman 2 é que, durante o filme, o Superman temporariamente está sem seus poderes e recupera os poderes em um momento de desespero para salvar Lois, enquanto o Goku não perde os poderes, mas perde a vida logo no começo da saga, e volta mais forte no momento crítico, volta à vida também para salvar os seus amigos, fazendo outro paralelo aí, assim como a sua transformação também do Kaioken 4 vezes aumentado na luta contra o Vegeta, vem de um momento de desespero e é uma técnica que coloca a sua vida em risco. Aliás, outra curiosidade interessante ainda na saga dos Saiyajins é que um dos helicópteros que aparece nessa saga ele tem a marcação NCC-1701-A. Para quem não sabe, essa é uma homenagem à nave Enterprise da série Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. Ainda na saga dos Saiyajins também, enquanto o Goku está morto treinando com o Sr. Kaiô no seu planeta, o Sr. Kaiô possui dois bichinhos de estimação que ele usa para ajudar a treinar Goku. O insetinho Grigori e o macaquinho Bubbles. O fato do Sr. Kaiô ter um macaquinho chimpanzé chamado Bubbles não é uma coincidência. Michael Jackson tinha um chimpanzé de estimação chamado Bubbles. Isso mesmo, Michael Jackson, rei do pop, tinha um chimpanzé chamado Bubbles, e o chimpanzé do Sr. Kaiô se chamar Bubbles seria uma homenagem direta ao Michael Jackson. Os trajes que vemos inicialmente nos Saiyajin, que são aquelas armaduras do Vegeta, Raditz e Nappa, que na verdade eventualmente vemos que são trajes do exército de Frieza, eles são trajes híbridos que misturam tecnologia alienígena de resistência, um design que remete muito ao design das armaduras samurai, modulares, até os detalhes e a forma dessas armaduras lembram muito as armaduras dos samurais, mostrando aí uma dualidade, né, dessa coisa de questões históricas, referências históricas com tecnologia avançada e sci-fi. Elementos sempre presentes dessa forma na franquia Dragon Ball. A saga dos Saiyajin é uma amálgama de influências da cultura ocidental e oriental, desde mitologia chinesa até blockbusters de Hollywood, e seus paralelos com obras como Superman 2 retratam valores universais como redenção, sacrifício e luta contra o destino. Chegamos então à saga Frieza, uma das sagas mais icônicas de Dragon Ball Z. Essa saga é onde Akira Toriyama originalmente gostaria de encerrar a história de vez após a luta final contra Frieza. Porém, como mencionado anteriormente, a gente não vai entrar muito nos detalhes dos bastidores nesse vídeo aqui. O nome Namek vem literalmente de Namekuji, que significa lesma em japonês, refletindo a aparência dos Namekuseidins, assim como sua relação com a natureza. Aliás, outra coisa interessante é por que falam Namek ou Namekusei. Esse sufixo sei significa literalmente planeta ou mundo. Então, Namekusei significa planeta Namek. E Namekuseijin, esse sufixo Jin, é o sufixo com o kanji Hito, que também é lido como Jin, quando está no sufixo ou no final de uma palavra, que significa pessoa daquele lugar. Então, Namekuseijin é o habitante do planeta Namek. Assim como Saiyajin é uma pessoa da raça Saiya, ou por isso que em inglês fica Saiyan, em vez de Saiyajin. Né? Assim como, por exemplo, um brasileiro, em japonês seria Brajiro Jin, né? A pessoa do Brasil. Os Namekuseidin são representados como uma sociedade pacífica e espiritualizada, tendo o grande patriarca ou o grande guru como o mentor deles e representando a sabedoria ancestral. Isso reflete valores orientais de harmonia com a natureza e mérito na elevação espiritual. Durante a saga de Namekusei, temos paralelos entre Bulma e Ellen Ripley, inclusive com algumas roupas que Bulma usa durante essa saga. E Frieza, o antagonista principal dessa saga, possui várias formas, sendo sua terceira forma uma referência inegável ao xenomorfo da franquia Alien. Inclusive, ao adotar essa forma, ele também adota uma postura mais predatória, fazendo com que a referência ao xenomorfo da franquia Alien fique ainda mais clara. As forças Ginyu, ou o Esquadrão Especial Ginyu, são compostos por 5 membros, cada um com uma cor específica, fazendo uma clara referência às tradicionais séries japonesas dos Super Sentai, mais conhecidos no ocidente com a sua contraparte Power Rangers. Eles possuem um código de cores, cada um com uma cor característica, poses características, fazem poses antes de atacar, fazem o famoso roll call, que é mencionar seu nome e fazer uma pose como se fosse a pose de transformação tradicional nos Super Sentai e nos Power Rangers. E Akira Toriyama confirmou que teve essa ideia após o seu próprio filho ter se tornado fã do gênero dos Super Sentai. Então ele quis fazer uma homenagem ao próprio filho e encaixar personagens divertidos. Frieza, assim como o seu nome sugere, é um personagem extremamente frio, com traços que misturam elegância e crueldade. Seu design andrógeno e voz suave contrastam com sua natureza genocida, uma crítica velada aos líderes autoritários do mundo real. Cooler, o irmão de Frieza, embora não seja um personagem canônico, também tem em sua última forma uma referência clara à armadura do Predador, assim como a terceira forma de Frieza faz referência ao Alien, o xenomorfo. A última forma de Cooler tem o seu capacete da sua armadura, claramente fazendo uma referência ao Predador. Chegamos então à saga dos androides e a saga de Cell, ou Exterminador do Futuro 2, como preferirem. Aqui é onde temos as referências mais claras e inegáveis, na minha opinião, pelo menos. Nós começamos essa saga com a chegada de Trunks do futuro, que
que é uma referência absurdamente óbvia ao John Connor, de Exterminador do Futuro. E, ao chegar na Terra, o Cyber Freeza é imediatamente derrotado por Trunks, esse ser misterioso que veio do futuro para impedir um futuro apocalíptico onde as máquinas destruiriam o mundo. De novo, inegável. Então nós temos os androides 16, 17 e 18, né, como personagens centrais dessa saga, sendo o 16 também tendo sua aparência claramente fazendo referência ao visual de Arnold Schwarzenegger. E os androides 17 e 18, embora sejam personagens completamente originais, eles começam como antagonistas e são forçados a lutar ao lado dos protagonistas quando surge uma nova ameaça, que é o Cell, que é um androide muito mais avançado que vem do futuro, que possui características de se regenerar, entre outras, muito similares ao personagem T-1000 de Exterminador do Futuro 2. Essa mudança também dos androides 16, 17 e 18 passarem de antagonistas para protagonistas para lutarem contra essa ameaça que é o Cell, também faz referência à troca de lado do personagem do Arnold Schwarzenegger, que seria antagonista no primeiro filme e protagonista no segundo. Uma curiosidade é que o Android 16 ele é realmente um Android 100% robótico criado artificialmente, enquanto os Androides 17 e 18 na verdade são humanos modificados e seriam chamados corretamente de ciborgues. A sátira do Team 4-Star, chamada Dragon Ball Abridged, faz algumas piadas em relação a isso, inclusive, visto que eles continuam sempre sendo chamados de androides, quando na verdade eles são humanos modificados, ou seja, ciborgues. Isso explica também a confusão de muita gente que não entende como que os androides 17 e 18 eventualmente possuem filhos biológicos se eles eram máquinas. Isso é porque, na verdade, eles nunca foram completamente máquinas, mas são apenas humanos modificados. Algumas dessas modificações incluem estamina infinita, significa que eles nunca ficam cansados e podem lutar para sempre, o que dá a entender que eles não precisam dormir, embora isso não seja confirmado, e eles também possuem de alguma forma uma reserva de Ki infinito. Seus poderes são ditos como superiores ao de um Super Saiyajin, ou minimamente equivalentes, porém inferiores ao de um Super Saiyajin 2. Porém, com essa energia ilimitada, tanto de estamina e de Ki, significa que mesmo se eles enfrentarem adversários mais poderosos, desde que usem a estratégia correta para levar os adversários à exaustão, eles vão ainda poder lutar infinitamente e vencer adversários mais poderosos, que não possuem esse mesmo recurso de energia ilimitada. Nas sagas dos androides e Cell, nós temos aí inúmeras referências à cultura, em cada aspecto, em cada roupa, fazendo várias referências também a filmes ocidentais da década de 80 e 90, alguns trajes lembram muito as roupas de Mad Max, alguns cenários também, algumas cenas, mas é óbvio que as referências mais relevantes são claramente relacionadas à franquia Exterminador do Futuro. Caso vocês saibam de mais referências, por favor, deixem aí nos comentários ou mandem uma mensagem no Instagram. Eu vou adorar aprender mais sobre isso com vocês também. E aí chegamos finalmente à saga Buu, a última saga de Dragon Ball Z e do mangá original de Dragon Ball. Nessa saga nós aprendemos que existia um mago muito poderoso chamado Bibidi, e agora o seu sucessor Babidi quer libertar um gênio do mal chamado Buu. Bibidi, Babidi, Buu. Isso é uma referência inegável à música da Fada Madrinha no filme Cinderela de 1950 da Disney, onde ela canta Bibidi, Babidi, Buu. Temos o Bibidi, o seu descendente Babidi e o gênio Buu. Outra provável referência às obras da Disney, embora eu não tenha encontrado fontes que confirmem, então vamos deixar isso aqui em aberto, se foi coincidência ou não, mas os trajes, tanto de Majin Buu, quanto de Gotenks e outros personagens dessa saga, são inegavelmente iguais aos trajes do Aladdin, com o seu coletinho, sem camisa por baixo e a calça branca larga. São exatamente iguais, como vocês podem conferir aqui na tela. Seria isso apenas uma coincidência ou uma referência direta? Inclusive, no final dessa saga, nós temos o Majin Buu original já do lado dos protagonistas, enquanto temos a versão maligna, o Kid Buu, como sendo a pura maldade, também fazendo uma provável referência ao embate final do filme Aladdin, onde temos o gênio bom azul contra o gênio malvado Jafar. Nessa saga também temos uma novidade, que após Kid Buu ser derrotado, Goku faz um pedido para que Kid Buu reencarne como um humano, para que eles possam eventualmente lutar novamente. Ou seja, isso mostra o desejo, né, claro, de Goku por lutar sempre contra adversários mais fortes, e o desejo de poder lutar contra aquele adversário sem esse peso de ter que salvar o universo, de ter que ser uma luta de vida ou morte. Esse pedido é atendido, e Kid Buu é oficialmente reencarnado como um humano chamado Uub, que significa literalmente Buu ao contrário, né? E a novidade é que essa é a primeira vez que temos oficialmente, explicitamente em Dragon Ball, reencarnação sendo citado, e um ser místico artificial como Kid Buu sendo eventualmente reencarnado num humano natural, que é o Ubi. Caso vocês saibam de mais referências que eu não falei aqui, seja em Dragon Ball Z, ou também saibam de outras referências interessantes em Dragon Ball Super, GT, Daima e outras obras, deixem aí nos comentários ou mandem mensagem no Instagram. Eu vou adorar aprender com vocês também. E espero que vocês tenham curtido essas referências até aqui e que eu tenha trazido pelo menos alguma novidade para vocês até o momento. Saindo agora desse âmbito das referências, a gente vai entrar na seção onde explica os significados dos nomes mais importantes da série.
Como existem inúmeros personagens que não são tão relevantes, nesse vídeo eu vou falar dos personagens que eu considero mais relevantes. Mas vocês podem conferir na descrição do vídeo o link onde vocês podem ver o significado de todos os outros nomes que não forem citados aqui no vídeo também. Aliás, aqui eu desafio vocês a pausar o vídeo e escrever nos comentários aí quais nomes vocês acham que já sabem o significado. Inclusive, vocês sabem o que significa Saiyajin e por que a maioria dos Saiyajins, principalmente os nascidos nativamente no planeta Vegeta, possuem nomes que fazem referência a vegetais? Deixa aí nos comentários, pausa o vídeo e dá play para aprender com a gente. Bom, deixou seus comentários aí com os nomes que você conhece? Então vamos começar aqui com o próprio nome Saiyajin. Saiyajin é um trocadilho em japonês da palavra yasai, que é vegetal. Em japonês, né, cada parte da palavra é uma sílaba, né? Então você tem saya, quando você troca as sílabas de lugar, você fica yasai. E jin é o sufixo que a gente citou anteriormente, que significa pessoa, né? Uma pessoa daquela raça, daquele lugar. Então, Saiyajin seria uma referência direta a Yasaijin, né? Só trocou ali para fazer o trocadilho, mas dá uma relação com vegetais desde o nome da sua espécie, né? E já que Yasai significa vegetal, Saya é um trocadilho de Yasai, isso explica por que a família real dessa espécie tem o rei com o nome de Vegeta, o planeta que eles moravam até então chamado também de Vegeta, e o príncipe, que é o protagonista da família real, também chamado de Príncipe Vegeta. Vegeta também possui um irmão mais novo, que muita gente não conhece, chamado Tarbell. Isso porque em japonês, quando você vai escrever a palavra vegetable do inglês em katakana, você escreve Vegetaburu. Então, se pegar as primeiras 3 sílabas, nós temos Vegeta, e pegando as 3 últimas sílabas, nós temos Taburu. Então, Vegeta e Taburu formam Vegetaburu, repetindo apenas o tá do final do Vegeta e no começo do nome de seu irmão mais novo. Bardock, o pai de Goku, faz uma referência a uma raiz chamada Bardock, ou Bardana em português. Eu nunca ouvi falar disso antes de fazer essa pesquisa para esse vídeo, e foi uma grande decepção para mim, porque eu achava que o nome Bardock era uma referência a James Braddock, personagem interpretado por Chuck Norris. Infelizmente eu estava errado, e foi só uma coincidência mesmo os nomes deles serem parecidos, pelo menos até eu já encontrei. Caso alguém saiba de alguma fonte que mostre que existe uma referência real ligando Bardock a James Braddock, eu vou ficar muito feliz de saber. Broly tem seu nome com origem no vegetal brócoli, tirando apenas o ko do meio, ficando Broly. Kaba, do universo 6, vem de Kabat, que é repolho. Porém, em japonês esse nome é pronunciado como Kyabe, que fica parecendo com quiabo em português, mas isso é só uma coincidência, a origem do nome dele oficialmente é de repolho e ele não tem nada a ver com quiabo. Caulifla vem de cauliflower, que é couve-flor, e kale tem seu nome vindo de kale, que é couve em inglês. Embora cauliflower e kale sejam palavras completamente diferentes em inglês, de onde vêm os nomes dessas duas personagens, curiosamente pra gente em português, uma é couve e a outra é couve-flor. Kakaroto, o nome de batismo de Goku, vem de carrot, cenoura. Já Son Goku, como citamos anteriormente, que é o seu nome de adoção na Terra, é uma referência à tradução japonesa de Sun Wukong de A Jornada para o Oeste. Embora o nome de Goku seja escrito de uma determinada maneira, Goku também pode ser escrito de uma outra maneira que significaria extremo. Então pode haver um trocadilho aí na fala ou na pronúncia da palavra do nome Goku, porque ele é um personagem que sempre leva tudo ao extremo, sempre leva suas forças ao limite, tem um apetite extremo, tem um amor extremo pelos seus amigos. Ele é um personagem muito intenso que leva sempre as coisas ao extremo, sem dúvida alguma. É literalmente um repolho japonês. Raditz vem de Radish, que significa rabanete. Tarles, o Saiyajin não canônico dos filmes, é um trocadilho de Taresu com Retatsu, que é lettuce, que significa alface em inglês. Seguindo para os Saiyajins híbridos nascidos na Terra. Gohan é batizado em homenagem ao vovô Gohan e tem seu nome significando arroz ou refeição em japonês. Goten é um trocadilho com o nome do pai, que por acaso funciona em português também. Isso porque o Ku de Goku significa céu, só que no sentido literal do céu que a gente vê, né? O céu azul. Enquanto o Ten de Goten também significa céu, só que o céu no sentido metafórico de paraíso. Sendo assim, tanto Goku quanto Goten tem a segunda parte de seu nome, podendo ser traduzida como céu. Trunks, o filho de Bulma e Vegeta, tem o seu nome vindo de shorts masculinos. Trunks também pode significar cueca. Seu nome segue a regra da família de Bulma, que pra quem não sabe tem o sobrenome de Briefs, né? A gente sabe que o pai dela é chamado de Dr. Briefs. Todos os familiares da Bulma, exceto o Vegeta, obviamente, têm nomes relacionados a peças de roupas. Sendo Trunks, como falado agora, significando cuecas ou shorts masculinos. Bra, a irmã de Trunks, significa sutiã em inglês. E Pan, a outra Saiyajin híbrida que temos, que é filha de Gohan com Videl, vai ter o seu nome significando literalmente pão em japonês. Indo agora para os nomes dos terráqueos. Mestre Mutaito, o mestre do Mestre Kami, na verdade é só um título e a gente não sabe o nome real dele. Mutaito significa literalmente grande mestre das artes marciais. O vovô Gohan, assim como Gohan, filho de Goku,
tem seu nome significando arroz ou refeição. A Tite é um pouco complicada. Eu vi algumas fontes dizendo que pareceria leite de vaca, leite materno, alguma coisa assim, porém eu não consegui confirmar, então eu prefiro não afirmar isso sem ter certeza. Também vi algumas fontes dizendo que Tite seria o som de mãe, só que do japonês que eu sei, dentro das minhas limitações, haha é mãe e Tite é pai. Então eu não vou dizer nenhuma origem para vocês do nome Tite, já que eu não consegui achar uma fonte que eu considerei realmente confiável de qual seria o significado de acordo com o desejo do autor. Mestre Kame, como já falamos anteriormente, significa tartaruga e não é o nome real dele. Kuririn é um nome interessante. É uma fusão de Kuri, que significa castanha em japonês, com o sufixo Lin, de Shaolin, seria uma castanha Shaolin. Porém, em japonês o Lin é pronunciado como Rin. Então, fica Kuririn. Porém, sabendo dessa origem, se você falar Kurilin, também não estaria incorreto. Yamcha vem de Yumcha, que é uma refeição chinesa que leva aquele bolinho dim sum. Teixeira vem de um prato chinês chamado Chan Chao Fan, que seria um tipo de arroz frito. De novo, como dito anteriormente, por favor, perdoem qualquer erro com a pronúncia chinesa, eu não sei nada de chinês. Chaozu, embora às vezes apareça como caos, na verdade vem de uma comida chinesa também chamada jiaozi, que é um bolinho chinês estilo gyoza. O long, o nome do porquinho, é um tipo de chá. Aliás, é um chá muito gostoso e eu recomendo muito para quem nunca provou. Então a gente pode ver aqui que os personagens que eram centrais, principalmente nos arcos iniciais de Dragon Ball, esses personagens terráqueos, eles têm muitas vezes nomes relacionados a comidas chinesas, aí fazendo uma referência indireta à cultura chinesa, da onde teria originalmente vindo a jornada para o oeste, que seria a referência inicial da obra. Poal, que é o gatinho, que também tem a habilidade de se transformar em ser um rival do Long, também é um tipo de chá chinês, assim como eles são rivais. Ambos têm nomes vindos de chá. O próximo terráqueo que vamos falar aqui é o Mr. Satan. Esse aqui muita gente vai dizer, nossa, é óbvio esse daí, né? Na verdade, não. Originalmente, Mr. Satan, quando você separa nas 3 sílabas japonesas, seria um trocadilho com Santa, Santa, que é Papai Noel em inglês. Porém, ao fazer esse anagrama e perceber que ficou Satan, Akira Toriyama aproveitou o que já estava ali no papel e colocou o nome da filha do Mr. Satan como Videl, que é um anagrama para Devil, que significa diabo. E seguindo essa mesma linha, o nome da mãe de Videl, que seria a esposa de Mr. Satan, embora a paz não apareça ou mal seja citada, é Miguel. Embora Miguel seja masculino no português, o Akira Toriyama claramente não se preocupou com isso, até porque em muitas culturas anjos não tem gênero de fato, certo? Então você teria aí o Mr. Satan, né, casado com a Miguel, e aí você tem a Videl, a filha, que rima o nome da mãe, né? Videl e Miguel rimam, ao mesmo tempo que o nome dela é um trocadilho para Devil, que combina mais com o nome do pai. Então fica uma coisa bacana. Outra curiosidade é que, seguindo essa mesma linha, a placa do carro de Videl e Gohan é 666, conhecido como o número do diabo. Seguindo com os terráqueos, vamos agora à família da Bulma, que, como mencionado anteriormente, tem a ver com nomes de roupas sempre. Bulma, que em japonês se pronuncia Buruma, vem de Bloomers, que seria um tipo de short de ginástica feminino. Dr. Briefs, que é tanto o pai da Bulma quanto o sobrenome Briefs, né, para a família Bulma e Trunks teriam, na verdade, esse sobrenome Briefs. Briefs é um termo utilizado também para roupas íntimas masculinas. A mãe de Bulma se chama Bikini, esse já está traduzido, não precisa de mais explicações. A irmã mais velha de Bulma se chama Tights. Tights é um tipo de roupa que em português normalmente é chamado de legging, a calça legging. Porém, legging é o nome de uma outra personagem que aparece na Corporação Cápsula em um determinado jogo da franquia, chamado Super Dragon Ball Heroes World Mission. Certas fontes indicam que o nome do Dr. Gero, né, o cientista da Red Rainbow, seria algo que significaria como vômito. Porém, uma curiosidade interessante pra gente que fala português é que se o japonês for ler a palavra gelo, ele vai falar gero, né, com a pronúncia japonesa, embora, obviamente, isso seja só uma coincidência, assim como o Kiabi não tem nada a ver com Kiabo, o Dr. Gero não tem nada a ver com gelo. Lápis e Lazuli, mais conhecidos como androides 17 e 18, respectivamente. Seus nomes fazem referência à pedra preciosa Lápis Lazuli. Seus nomes, então, juntos formando o nome da pedra preciosa. Porém, também para a gente que fala português, inevitavelmente sabendo que o 17 se chama lápis, é impossível a gente desassociar do lápis de escrever. Aparentemente, o motivo deles continuarem usando os nomes 17 e 18, ao invés dos nomes biológicos de batismo Lápis e Lazuli, seria porque o Dr. Gero, enquanto modificou eles, teria apagado as memórias deles de parte de suas vidas antigas, pelo menos eles não saberiam esses nomes. Porém, isso nunca foi confirmado e apenas especulação. E, novamente, nós não queremos passar informação falsa. Até o momento da publicação desse vídeo, é inconclusivo o motivo real de por que os androides 17 e 18 continuarem usando seus nomes de número ao invés dos seus nomes de batismo. Cell significa célula em inglês, fazendo referência ao fato de que ele pode se regenerar a partir de uma única célula e só pode ser destruído caso todas as suas células sejam destruídas, assim como o fato dele ser
criado a partir de células de inúmeros guerreiros combinadas. Embora a Cell seja criada a partir de células de inúmeros guerreiros e as suas capacidades regenerativas tenham vindo dos Namekusei-jin, por exemplo, a sua personalidade é principalmente baseada na personalidade de Goku. Por isso ele sempre quer desafios mais fortes, ele cria torneio, ele espera. Então o Cell seria quase como uma contraparte malvada do Goku, combinada com poderes de inúmeros outros guerreiros. E óbvio que a gente também não pode deixar de lado as suas comparações inegáveis com o T-1000 de Exterminador do Futuro 2, como citado anteriormente. Vamos agora à espécie dos Namekusei-jin. Os Namekusei-jin têm nomes relacionados ou a instrumentos ou a tipos de lesma. Piccolo é um tipo de flauta pequena. Dendê vem de Dendenmushi, que é um tipo de lesma em japonês. Infelizmente para nós brasileiros, esse nome também é uma coincidência e não tem nada a ver com o azeite de dendê. Nail vem de snail, tirando apenas o S, que em inglês significa caracol, outro tipo de lesma. Lord Slug significa literalmente Lord Lesma. Esse também é um personagem não canônico que aparece nos filmes. Indo para a raça demoníaca, nós temos o Dabura. Seu nome vem de Abracadabra, né? Isso já era dito e isso foi confirmado agora com Dragon Ball Daima, onde vimos o seu antecessor Abra ser finalmente apresentado. Então temos o Abura e o Dabura. Tem gente que diz que o Majin Ku seria aí o K de Abracadabra, completando aí a frase mágica, mas eu também não achei confirmação sobre isso. Mas o Abra e o Dabura vêm de Abracadabra. Indo para personagens que talvez nem todos conheçam do multiverso de Dragon Ball ainda, no Reino Demoníaco, nós temos a Towa, que significa eternidade em japonês. Temos o Mira, que seria um trocadilho com Mirai, tirando apenas o I final, que significa futuro em japonês. E o filho deles se chama Fu. Embora não tenha encontrado confirmações concretas, todas as fontes que eu encontrei indicam que o Fu seria relacionado a Future, levando em conta os significados dos nomes de Mira e Towa, respectivamente, mantendo a questão dos temas familiares. Demigra, outro personagem aí do reino demoníaco do universo expandido, tem seu nome de Demiglacé, que é um molho muito gostoso. Em Dragon Ball Daima, temos aí no reino demoníaco 3 personagens novos que se juntam aos protagonistas, sendo Glório, a Pense e o Ibis. Esses 3 personagens têm seus nomes com origem em flores. Glório vem da flor gloriosa, Pense é um tipo de flor e Ibis vem de hibiscus. Bibidi-Baba e Dibu já citamos anteriormente, que são da música da Cinderela. Indo para a raça do Freeza, muitas vezes chamada apenas de raça de Freeza, eles também são conhecidos como Frost Demons, ou demônios de gelo. Todo mundo dessa raça possui um nome também relacionado a algo frio. Então, por exemplo, o próprio Freeza vem de Freezer, né, que é o tipo de geladeira ou congelador. O seu pai é o King Cold, Cold significa gelado, e o seu irmão não canônico, Cooler, significa também cooler, que é um tipo de geladeira. Já o exército de Freeza costuma ter nomes baseados em frutas. Zarbon significa toranja, que apesar desse seu nome em português, muitos brasileiros chamam pelo nome inglês grapefruit. Enquanto Dodória vem de durião, que pelo menos no Rio de Janeiro é chamado de jaca. As forças especiais Gnil têm seus nomes derivados de leite ou laticínios. O próprio nome Gyunil significa leite de vaca. Butter, o azul, vem de butter, manteiga. Gurdo, o verdinho, que tinha poder de parar o tempo, vem de yogurudo, que é iogurte em japonês. Jis, né, que é o vermelho, tem gente que acha que é juice, pronuncia errado, mas na verdade é de cheese, que significa queijo, né? Embora aí vão ter fontes que vão dizer que é de juice, isso não faria sentido porque todos os outros nomes são relacionados a laticínios, então cheese com certeza faz mais sentido aqui. E Rikun, escrito em japonês, fica Rikumu, que é um trocadilho com Kurimu, que é Kurim, né? E aí pode ser creme de leite ou cream cheese, que seria, né, queijo cremoso. O único nome que eu achei relevante aqui de Dragon Ball GT é o do próprio Baby, que significa bebê. Também não tem grande mistério nesse significado, que seria um Tsufurudi. E em Dragon Ball Super nós temos Hit, um personagem que eu considero marcante. Pela pronúncia japonesa, seu nome poderia significar Hit, H-I-T, que é o que eu acredito que seja mais confiável, que vem de Hitman, já que ele é um assassino profissional, mas é a mesma pronúncia de Hit de calor também. Mas eu não encontrei nenhuma fonte que aponte para mim uma relação de Hit com o termo Hit, em inglês, que seria calor. Agora vamos falar dos deuses da destruição e seus respectivos anjos. Esse talvez alguns de vocês já conheçam, mas são alguns dos nomes mais interessantes da franquia. Que talvez mesmo quem já acompanha saiba o que está para vir pela frente com os deuses da destruição e os anjos não saibam, é que na verdade o roteirista Yusuke Watanabe foi quem criou o conceito do personagem Beerus, e quando ele apresentou para o Akira Toriyama, escrito Beerus, era para se parecer com vírus. Só que acontece que Akira Toriyama leu como Beerus e associou com beer, cerveja. E mesmo depois do roteirista Yusuke Watanabe explicar que era vírus, o Akira Toriyama falou, mas eu gostei mais de cerveja, então Beerus ficou com o seu nome relacionado à cerveja, beer. E aí Akira Toriyama batizou logo em seguida o anjo companheiro de Beerus de Whis, fazendo referência a whisky. E One é um anagrama da forma como é escrito em japonês para wine, que significa vinho. Awamo são as primeiras sílabas de awamori, uma bebida japonesa. Helles vem da cerveja alemã, cerveja leve, Helles. Sour é um drink
que é muito parecido com a caipirinha. Mule vem de Moscomu. Campari tá famoso pelos motivos errados, mas acho que todo mundo sabe de qual bebida a gente está falando. Quitela é um trocadilho com tequila. Conhaque não tem trocadilho. E em seguida temos Arak, que é uma bebida à base de anis tradicional, especialmente entre os povos árabes. Cocktail é uma variação da pronúncia de cocktail. Champa vem de champanhe e Vados vem da bebida Calvados, que é um drink de maçã da região da Normandia, na França. Liqueur é uma forma de se pronunciar licor, que significa literalmente, né, ou licor, ou dependendo do lugar, qualquer bebida alcoólica. Corn, apesar de que poderia ser, né, vindo aí de milho, não teria nada a ver com o tema, e está com K, também não é uma referência à banda, é a referência à bebida Corn Brand. Cidra é referência à bebida cidra, que também é uma bebida de maçã. Mojito é uma bebida clássica cubana também bem conhecida no Brasil. Rumshi vem de rum, outra bebida também popular aí no Brasil. Kusu é uma versão envelhecida do Awamori, citado anteriormente. Belmont é uma forma japonesa de se pronunciar vermouth, que é outra bebida. Margarita é uma variação de margarita. Gin, do famoso gin, e Martino é uma variação de martini. Esses são os nomes que eu considero mais relevantes, inclusive eu devo ter citado alguns nomes de personagens que nem todo mundo conhece, mas eu espero que essa lista tenha sido satisfatória para quem está assistindo. E caso vocês queiram saber mais nomes, tem o link na descrição da fonte, onde vocês podem ver o significado de todos os nomes da franquia, mesmo dos personagens mais irrelevantes. Agora vamos falar um pouco dos significados de nomes das técnicas de luta da franquia. Eu não vou abordar muitas técnicas aqui, apenas as realmente mais emblemáticas. Começando, obviamente, pelo Kamehameha, né? Talvez a técnica mais icônica da franquia Dragon Ball. O nome foi criado fazendo homenagem a um rei de uma dinastia havaiana chamada Kamehameha, que teria unificado ao Havaí, né? E essa ideia teria sido dada ao Akira Toriyama por sua esposa. Por reparar que o nome desse rei havaiano começava com Kame, e o Akira Toriyama queria criar uma técnica que fizesse usar o nome do mestre Kame, e por terminar com o som de Ha, de Kamehameha, que é o som de energia em japonês. Versões ocidentais quase acabaram traduzindo para Kamehameha Wave, né? Traduzindo o Ha como onda de energia. Felizmente isso não aconteceu e temos a técnica icônica de forma global como Kamehameha. O Makan Kosapo significa onda da luz demoníaca perfurante. Se você achava o nome complicado em japonês, olha como é que ficaria em português. Por censura esse nome demoníaco, em inglês ele ficou conhecido oficialmente como Special Beam Cannon, ou seja, canhão do raio especial. Isso não significa muita coisa, mas com certeza é muito mais fácil de falar do que Makan Kosapo, e certamente mais fácil do que onda da luz demoníaca perfurante. Isso aí dá um trabalho para os dubladores, que graças a Deus eles não precisaram passar por isso, e no Brasil ficou Makan Kosapo, que é menos complicado do que esse nome gigante em português. Genkidama significa literalmente esfera de energia. Genki seria energia vital, aí, de acordo com os conceitos taoístas, de energia cósmica, e Tama, com T, seria esfera. Porém, no japonês, uma palavra começada com T, quando ela se junta com uma outra, como a segunda parte de outra palavra, esse T pode virar um D. Então, em vez de ficar Genkitama, fica Genkidama. Garlic Hole, ou canhão de alho, é a técnica inicial do Vegeta que rivaliza com o Kamehameha. Em alguns lugares, como os Estados Unidos, ficou chamada de Garlic Gun, arma de alho ao invés de canhão de alho. O nome e a pronúncia é quase igual, sem mudar o significado, não faço ideia de porquê dessa mudança. Sobre a transformação de Super Saiyajin, talvez muita gente já saiba, mas sempre tem gente que ainda não sabe. Akira Toriyama, na época da saga Freeza, que originalmente ele queria que já fosse o final, ele já queria terminar a história ali, ele estava cansado de sempre ter que desenhar aquele formato exótico do cabelo do Goku e também de ter que preencher de preto, que apesar do mangá ser preto e branco, né, como o cabelo do Goku é preto, ele tinha que pintar e estava gastando muito tempo. Então, um dos motivos que ele criou o design da transformação de Super Saiyajin exatamente como foi criado foi tanto para ter um contorno mais fácil no cabelo do Goku, quanto para no mangá preto e branco ele não precisar preencher, deixando que ele tivesse muito mais agilidade na hora de desenhar cada quadro. O Ultra Instinto, ou Migate no Gokui, que até o momento é a transformação definitiva do Goku em Dragon Ball Super, ele é baseado em artes marciais chinesas que valorizam os movimentos inconscientes por reflexo, e o cabelo prateado seria uma referência à neutralidade divina dessa forma. Taiyo-ken significa literalmente punho do sol, ou punho solar. É muito utilizado pelo Tenshinhan, às vezes pelo Kuririn também e outros personagens, para cegar os inimigos. Ki-Enzan, a técnica assinatura do Kuririn, significa literalmente ki cortante, ou serra de ki. O Mafuba, ou onda seladora do mal, é mais uma técnica aí que vai ter uma conexão com o Yu Hakusho. Afinal, essa técnica aparece em ambas as obras. Ela é baseada em rituais shintoístas de selar demônios em recipiente. No caso de Yu Hakusho, o Mafuba serve para o poema e acumulando energia na sua chupeta. Já em Dragon Ball, essa técnica ela consome a energia vital do usuário e normalmente mataria o usuário. Ela foi utilizada na obra uma vez contra Piccolo Daimon em Dragon Ball e posteriormente contra Zamasu,
sem muito sucesso em Dragon Ball Super. Fusões. Até o momento fomos introduzidos a 2 tipos de fusão, essencialmente em Dragon Ball. A fusão pela dança Metamoro, né, que tem sua origem em Metamorfose, como referência, que é uma fusão que é sempre temporária, e quanto mais poderosos os usuários utilizarem durante a fusão, menos tempo ela vai durar. Por exemplo, o Gotenks vai ter um tempo X de fusão, porém se ele se transforma em Super Saiyajin vai durar menos, Super Saiyajin 2 menos ainda, e Super Saiyajin 3 vai durar menos ainda. Já outro tipo de fusão que nós temos introduzido também na saga do Majin Buu é a fusão Potara, que é realizada num ritual onde cada um usa um dos brincos, né, do par de brincos de um Kaioshin, de um Supremo Senhor Kaiô. Essa fusão originalmente é introduzida como uma fusão permanente, né, e o que teria explicado inicialmente o motivo de Goku e Vegeta terem conseguido se desfundir após se fundirem em Vegito, né, que é Vegeta com Kakaroto, seria porque o Majin Buu, o estômago dele, teria digerido a fusão. Porém, Dragon Ball Super faz aí sim o retcon e diz que, na verdade, essa fusão só é permanente quando os 2 seres realizando a fusão, participando da fusão, são seres da raça dos Kaioshin, e que como Goku e Vegeta não são deuses, essa fusão já seria temporária de qualquer forma. Aliás, a fusão do Kaioshin com o Kibito, que é Kibitoshin, é uma fusão muito controversa em relação à continuidade da obra, porque quando você vai do Dragon Ball Z pro GT, ou do Z pro Super, mas passando pelo Daima, sempre fica meio confuso se era para eles ainda estarem fundidos, se eles se desfundiram de alguma forma, se eles pediram para as esferas do dragão separar eles, por que eles estão separados, por que estão juntos. Existem vários erros de continuidade na história de Dragon Ball no cânone em relação à fusão de Kaioshin e Kibito em Kibitoshin. Outra técnica clássica é o Death Beam do Freeza, que significa literalmente raio da morte em inglês. Hakai, a técnica de destruição dos deuses da destruição. Hakai significa literalmente destruir. Já uma técnica de suporte muito clássica é o Shunkan Ido, que é o teletransporte do Goku, em inglês Instant Transmission. É uma técnica que ele aprende com os aliens da raça Yardrat, durante o período que ele está saindo de Namekusei e antes de ter voltado para a Terra. Uma limitação dessa técnica é você depender de uma âncora, que seria um destino-alvo, que seria o Ki, para quem você vai se teletransportar para perto. E a segunda limitação é a distância, que se a pessoa estiver longe demais e o Goku, no caso, como usuário, não tiver a capacidade de sentir o Ki dessa pessoa porque está longe demais, ele não vai conseguir se teletransportar para lá. Já o Kaioshin, o Supremo Senhor Kaiô, ele possui uma outra técnica de teletransporte chamada Kaikai, que seria o verdadeiro teletransporte, pois ele não precisa de critério nenhum e não tem limitação nenhuma, ele pode literalmente se teletransportar imediatamente para onde ele quiser, independente de se ele já foi lá, se tem alguém que ele conhece. O Shunkan Ido, teletransporte do Goku, seria uma versão inferior e simplificada do Kaikai do Kaioshin. O Punho do Dragão é uma técnica exclusiva que aparece num filme, onde o Goku se transforma em um dragão dourado chinês ao golpear, fazendo referência ao Shoryuken de Street Fighter e ao Shoryu-Ha, ou Cólera do Dragão, de Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya. O Final Flash de Vegeta tem o nome de propósito para ser um nome ameaçador em inglês. Eventualmente, o Vegeta também apresenta outra técnica com nome em inglês para ser ameaçadora, que é o Big Bang Attack. A diferença principal entre essas duas é que Final Flash é uma rajada contínua, sendo possivelmente uma evolução do Garlic Hole, né, para rivalizar com o Kamehameha ou Super Kamehameha, enquanto o Big Bang Attack é uma técnica que funciona com um tiro, onde ele utiliza uma única mão e ele joga uma bola de energia que explode ao atingir o alvo. Ele não é uma rajada contínua. Né? Existe um debate entre o fandom de Dragon Ball sobre qual seria a técnica absoluta e a mais poderosa do Vegeta, o Final Flash ou o Big Bang Attack. Então deixem aí nos comentários qual vocês acham que é a técnica mais forte do Vegeta e por quê. Como estamos falando de Dragon Ball, eu não posso deixar de falar das artes marciais e sua importância na franquia. Mas antes de falar das artes marciais em si, uma coisa que possivelmente é tão importante quanto ou mais do que qualquer arte marcial específica é o próprio conceito de Ki. A energia principal, né, e utilizada na franquia por todos os seres para fazerem seus golpes, suas técnicas, certo? Ki, em japonês, significa literalmente energia vital. Vem do chinês Chi, que se escreve com QI, mas se pronuncia como se fosse CHI. Portanto, vocês podem achar as duas escritas pela internet, sendo a correta em pinyin com QI, mas para a gente saber como se pronuncia, muita gente escreve com CHI, ficando Chi. Essa energia Chi, por sua vez, poderia ter origem numa energia vinda da Índia chamada Prana. Isso porque o Bodhidharma, que seria o indiano que teria fundado o templo Shaolin na China e trazido, né, dado origem ao Kung Fu Shaolin, ele era indiano, então ele tinha o conceito de prana, que foi adaptado para o Chi no chinês. E, eventualmente, para o Ki no japonês. Na medicina tradicional chinesa, acredita-se que o Chi é a energia vital que circula pelo corpo humano. Muito importante a gente deixar claro que isso é uma coisa de medicina tradicional chinesa, de crenças deles, e que não tem, até onde se saiba, na data desse vídeo, uma comprovação científica sequer da existência
de tal energia. É importante a gente ter essa responsabilidade aqui. Técnicas de rajadas de Ki, como o próprio Kamehameha, são inspiradas em técnicas de Qigong, que se escreve Qigong, mas se pronuncia Qigong. A técnica em questão de Qigong seria uma técnica chamada Fa Jin, que seria uma técnica onde supostamente o usuário liberaria energia Qi pelas mãos, seja para cura ou para ataque, permitindo assim soltar rajadas de energia como o Kamehameha. Novamente lembramos que, embora exista assim, as questões da medicina chinesa que servem como base para o Ki de Dragon Ball é 100% ficção, e eu espero que fique claro para todo mundo que está assistindo que você praticar Qigong não vai te fazer aprender a soltar Hadouken, Kamehameha, nada disso. E, novamente, sequer existe comprovação científica de que tal energia existe, em primeiro lugar. Aliás, ter o Qi ou Ki como elemento-chave para técnicas de poderes energéticos em obras japonesas, chinesas e coreanas é algo muito comum e não é restrito a Dragon Ball. Então, só de curiosidade, eu vou falar algumas outras obras que também usam essa mesma essência. O Nen, né, o sistema de poder de Hunter x Hunter, ele é tão inspirado no Qi e no Qigong que na dublagem chinesa o Nen é traduzido diretamente como Qi. Obviamente a gente vai falar e desenvolver o Nen quando fizermos um vídeo sobre Hunter x Hunter, e com certeza faremos. Já em Naruto nós temos o Chakra, né, que tem muitas características lá dos meridianos que eles chamam de Tenketsu, e também, né, eventualmente desenvolvemos mais sobre o Chakra em um vídeo sobre Naruto, mas é o mesmo tipo de energia com a mesma base cultural. Já em One Piece eles chamam de Haki, Ryo ou Karma, o que é uma coisa interessante de One Piece, que cada lugar chama a mesma coisa de diferentes nomes por cultura diferente, também é baseada nesse Ki. Assim como o Hakusho, a gente vai ter Reiki, Yoki e Seiki, sendo energia espiritual, energia demoníaca e energia divina, respectivamente. Todos eles com esse sufixo Ki, tendo esse mesmo ideograma e o mesmo significado do Ki de Dragon Ball. E até o Ramon de Jojo também é fortemente baseado nos conceitos de Qi e Qigong, de você usar a energia para afetar, né, apenas certas coisas orgânicas, a transferência da energia, né, isso aí, muita gente talvez que assistiu Naruto e Jojo fez associações lá do modo Sennin do Naruto com o Ramon de Jojo, até a questão dos sapos estarem envolvidos. Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre Ki, Qi, Prana, Qigong e suas influências em outras obras, inclusive em Street Fighter também, o Hadouken, né, da versão animada de Street Fighter, mostra muito da influência do Qigong. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, botem aí nos comentários, mandem mensagem que eu posso considerar fazer um vídeo só sobre essas coisas das culturas, né, tradicionais chinesas e japonesas e a influência deles, né? Mas saindo um pouco das referências culturais do Ki, Qi e Qigong, vamos voltar a como o Ki funciona em Dragon Ball especificamente. A gente vê logo de cara, mesmo antes do conceito de Saiyajin existir, que o Kamehameha era uma técnica muito especial, desenvolvida ao longo de anos de treinamento pelo mestre Kami, após treinar com o mestre Mutaito. Existe todo um arco sobre isso no mangá original de Dragon Ball, onde a gente vê toda a jornada dele para desenvolver essa técnica. E aí, quando ele demonstra essa técnica, o Goku apenas observa e consegue replicar como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E mais pra frente, quando chega na saga do Kami-sama, a gente vê que o Goku não entende o conceito de Ki. Então só na saga do final de Dragon Ball clássico, o Goku aprende mais sobre o Ki, como controlar o Ki, controlar a presença, etc. Embora ele já saiba usar o Kamehameha há muito tempo. A gente vê que isso, na verdade, é uma característica típica dos Saiyajin. Quando os outros Saiyajins chegam na Terra, o Raditz, o Nappa e o Vegeta, a gente vê que todos eles também não têm problemas nenhum de usarem seus respectivos Ki para soltar rajadas de energia. Ao mesmo tempo, nenhum deles tem realmente conhecimento profundo sobre Ki. Não houve um estudo espiritual, um treinamento, uma prática. Então, por exemplo, eles ainda não sabem como, por exemplo, sentir a presença do inimigo ou esconder a presença. Eles precisam dos Scouters, daqueles artefatos tecnológicos que eles usam no olho, para detectar ou até medir o poder de luta de um adversário. Eles não sabem sentir a presença, eles não têm a consciência do Ki. Então, né, embora o Goku originalmente não tivesse ainda essa origem definida lá no começo do Dragon Ball, é interessante ver aqui a consistência da continuidade dessa relação que os Saiyajin têm com o Ki diferente dos terráqueos. E mesmo no terráqueo, se você pegar o Ten Shinhan, como ele já era alguém com estudo, como já era alguém versado nas artes do Ki durante o torneio em qual ele enfrenta o Goku, ele também consegue aprender o Kamehameha com facilidade, apenas observando o Goku fazer, porque diferente do mestre Kami, que teve que aprender tudo sobre o Ki sozinho para desenvolver a técnica, o Ten Shinhan nesse caso já tinha técnicas baseadas em disparar rajadas de Ki, como o Dodonpa, ou Dodon Ray. Então o Kamehameha era uma variação da mesma coisa que ele fazia, de concentrar o Ki e soltar como uma rajada pelas mãos. Então a gente vê que existe uma coisa na natureza que a dificuldade que um terráqueo tem de aprender sobre isso, praticar, ter consciência, não sei quanto tempo de treinamento, para um Saiyajin, eles conseguem de alguma forma sentir essa energia de forma mais fácil e disparar ela com mais facilidade, independente deles sequer terem noção do que é isso.
Assim como um ser humano consegue correr, andar e pular, um Saiyajin consegue disparar rajadas de ki pelas mãos. Eu não sei se vocês já tinham reparado essa diferença, ou que houve essa preocupação com a continuidade, de que os outros Saiyajin tiveram essa consistência do Goku, de também conseguirem soltar rajadas de energia pelas mãos, assim como outras raças, sem precisar do conhecimento e do conceito do Ki. Então não tem o furo de roteiro de que eles conseguiram aprender isso no universo inteiro. Não. Simplesmente cada raça no universo de Dragon Ball tem uma relação diferente com a dificuldade e a necessidade de aprender o Ki de acordo com a sua própria biologia. Falando um pouco realmente das artes marciais que existem no mundo real e que a gente pode perceber um pouco de, pelo menos, referências delas em Dragon Ball, nós temos de cara o Kung Fu Shaolin. Né? Conforme dito anteriormente, o próprio nome do Kuririn é um mix de castanha com Shaolin. Né? Ele é um monge Shaolin, ele é carequinha por causa disso, é uma referência bem direta. E a gente vê que os movimentos de luta do Goku, desde que ele aprendeu com o vovô Gohan, já eram muito similares a técnicas de Kung Fu Shaolin. Isso também pelas questões culturais para fazer referências com a jornada para o Oeste, que né, é uma história tradicional chinesa e vai ter relação inevitável com o Kung Fu também. Então na infância a gente vê principalmente o Goku criança e o Kuririn fazendo muitos movimentos né, claramente inspirados em Kung Fu, especialmente Shaolin, e principalmente quando um luta contra o outro no torneio de artes marciais, o Tenkaichi Budokai, a gente vê ali né, os movimentos deles bem inspirados nitidamente em Kung Fu, até porque os dois nesse momento treinaram sob a tutela do Mestre Kami, então eles vão ter movimentos similares ali. Já o Goku adulto em Dragon Ball Z, ele vai fazer uma referência maior ao Jeet Kune Do, arte marcial criada por Bruce Lee, baseada em Wing Chun e misturada com um pouco de boxe e outras artes marciais. A gente pode ver algumas referências ao Jeet Kune Do, quando, por exemplo, o Goku ele usa o soco de 1 polegada no Freeza, que é o golpe mais famoso do Jeet Kune Do aplicado pelo Bruce Lee, assim como a postura de luta do Goku adulto, onde ele se abaixa, faz uma postura mais baixa, que é uma postura que seria típica do Jeet Kune Do. Já o Hit, de Dragon Ball Super, fontes apontam que ele também faria algumas referências ao Jeet Kune Do, por ataques precisos, pontos vitais, etc. Porém, a base dele, com as mãos protegendo a linha central, é uma postura tradicional do Wing Chun, que é a arte marcial que teria servido de base até para a criação do próprio Jeet Kune Do. O Zui Chuan, que é o punho bêbado, de novo, pronúncia chinesa, me desculpem qualquer erro. Isso aí a gente vê sendo referenciado pelo Mestre Kami, quando ele usa a alcunha de Jack Chun nos torneios de arte marcial, inclusive fazendo uma referência direta ao Jack Chan, que né, utiliza né, o punho do bêbado nos seus filmes, que também são bem famosos aí no Brasil. Tem a cena clássica aí do Mestre Kami fazendo cambaleando e fazendo né, os movimentos típicos do punho do bêbado para fugir dos golpes do Goku quando eles se enfrentam no torneio. A forma de como o Whis luta o anjo, apesar de se parecer um pouco mais indireta, mas de desviar de golpes e contra-atacar com movimentos precisos, refletem muito o conceito de Chi-Sao, que é uma prática tradicional do Wing Chun. A forma como o Whis treina também, o Goku e Vegeta também referenciam muitos conceitos tradicionais do Wing Chun. Também tem a ver com a própria transformação do Ultra Instinto do Goku, o Migate no Goku. Voltando ao Dragon Ball clássico, a gente tem o Fujian White Crane, que é o estilo da garça branca, né? Isso aí o mestre Tsuru, que é o mestre do Tenshinhan e do Chaosu, ele se chama Tsuru, que significa literalmente garça em japonês, né? E a gente pode ver no estilo de luta dessa escola várias referências ao estilo da garça branca do mundo real. Até a postura do Kikoho, uma das técnicas assinaturas do Tenshinhan, é uma postura que faz referência às posturas desse estilo de Kung Fu. E, embora o Taioken seja uma técnica que utiliza o Ki para cegar o inimigo, também é uma tradição desse estilo ter movimentos que vão tentar cegar o inimigo. Já o Yaijutsu e sua derivação Batojutsu podem ser vistos principalmente com Yajirobe, né? Temos exemplo clássico aí do começo de Dragon Ball Z, quando ele consegue cortar o rabo do Ozaru Vegeta, né? O Vegeta transformado em macaco gigante, né? E obviamente também podemos ver algumas técnicas de luta de espada, mas aí já mais ocidentais, com o Trunks do futuro na saga dos androides, quando ele chega para vencer o Cyber Freeza. Já na transformação do Ultra Instinto do Goku, a gente teria o conceito Mushin do Zen Budismo, que é o conceito de limpar e ter clareza mental. Até a aura meio prateada com o cabelo prateado representariam, né, além da neutralidade divina, também uma clareza e pureza mental de quando ele está nesse estado. O estado Mushin sendo um estado onde o corpo reage instintivamente ao que está acontecendo à sua volta, que né, basicamente é a explicação do Ultra Instinto. Já o Mr. Satan, por exemplo, né, que é um personagem mais caricato, ele vai ter golpes também mais caricatos que seriam baseados nos golpes de Pro Wrestling, como o da WWE,
como seu Dynamite Kick. Aparentemente, os golpes do Mr. Satan serão inspirados em lutadores icônicos, assim como o Hulk Hogan, por exemplo. E por acaso, o Hulk Hogan tem um bigode também, né, que seria similar ao que o Mr. Satan usa, porém, a aparência do Mr. Satan seria baseada no karateka Count Dante. As semelhanças entre Mr. Satan e Count Dante são inegáveis. O torneio das artes marciais Tenkaichi Budokai é obviamente inspirado em torneios com regras eliminatórias. A coisa de ser proibido matar, ter regras claras, definidas, né? Regras como você perde a luta se pisar fora do ringue, oitavas de final, quartas de final, o sorteio das lutas, as chaves, isso tudo serão baseados em torneios reais. E existe no Japão o Keiten Aijin, que é um torneio real inspirado pelo Tenkaichi Budokai de Dragon Ball. Em contrapartida ao UFC, esse Keiten Aijin tem como objetivo justamente demonstrar artes marciais completamente diferentes uma das outras em confrontos diretos. Agora que falamos de Ki, artes marciais, etc., referências, eu queria falar com vocês sobre uma curiosidade do enredo de Dragon Ball Z. Dragon Ball é uma franquia que tem a fama de que o Goku é mais forte que todo mundo, que o Goku vence as lutas, mas vocês já repararam que desde o seu confronto contra Piccolo Daimao no final do Dragon Ball clássico, o Goku nunca venceu de forma definitiva nenhum dos vilões principais de cada saga, desde então? Então não é que o Goku não tenha sido o elemento-chave, peça principal, ou tenha sido quem de fato derrotou o inimigo, mas que desde o começo de Dragon Ball Z, ou não é o Goku que derrota o inimigo final, ou ele derrota com ajuda, com trabalho em equipe, ou não derrota de forma definitiva. Então vamos trazer isso aqui pra vocês. Já de cara, no começo de Dragon Ball Z, temos a saga dos Saiyajins, o primeiro antagonista, Raditz, é derrotado com Goku segurando seu irmão e se sacrificando para que Piccolo possa usar o seu Makanko Sappo para matar os dois, tanto Raditz quanto Goku. Goku não conseguiria vencer Raditz sozinho, não conseguiria sequer vencer Raditz. Então é Piccolo quem vence esse antagonista. Embora Nappa seja derrotado por Goku, Vegeta mata Nappa. Então, novamente, não houve uma derrota definitiva e o Nappa também não era o antagonista principal, que seria Vegeta. Embora aqui tenhamos a luta icônica, a primeira luta icônica de Goku e Vegeta, que gera essa eterna rivalidade entre os dois personagens, na verdade, Vegeta foi derrotado no esforço conjunto de Kuririn, Yajirobe e Gohan. Foi o Kuririn que estava tentando jogar a Genkidama menor que o Goku tinha feito, que ainda nem era aquela Genkidama clássica que a gente conhece, enquanto o Gohan luta na forma macaco gigante, e finalmente o Yajirobe que vem com a espada e corta o rabo do macaco Vegeta. Claro que a participação do Goku foi extremamente importante, mas não foi nem de longe Goku quem venceu o Vegeta aí. Aí na Namekusei muita gente vai dizer, ah tá Gabriel, o que você vai falar agora? Como é que não foi o Goku que derrotou o Freeza? Ele virou Super Saiyajin, é uma das cenas mais clássicas, era pra ser o final da série. Pois é, mas como eu disse, eu tô falando de derrota definitiva, né? E a gente sabe que o planeta Namek estava prestes a explodir, a gente também sabe que o Freeza sobrevive no espaço, e o Goku sabia que o Freeza sobreviveria no espaço, mas o próprio Goku não. Então ele teve que correr para pegar uma nave para ir embora. Ele deixou o Freeza vivo de propósito, porque ele tinha esperança de lutar contra ele no futuro. E embora ele talvez achasse que o Freeza morreu, o fato é que ele não derrotou definitivamente. Quem derrotou o Freeza de forma definitiva e realmente matou ele foi o Trunks do futuro. Logo em seguida, né, assim que começa a saga dos androides, o Freeza, restaurado como Cyber Freeza, vem à Terra com seu pai e é interceptado pelo Trunks do futuro, que aí sim faz picadinha do vilão. Né? Nós temos uma cena épica aí do Trunks do futuro realmente fatiando o Freeza de forma definitiva. E foi assim que o Freeza foi derrotado de forma definitiva. Na saga dos androides, boa parte dessa saga, o Goku tá doente, de cama, né, conforme o Trunks do futuro tinha avisado. Então é até bem legal dessa saga que a gente consegue ter mais destaque para os outros personagens, já que o Goku tá fora de cena. Algo similar ao que aconteceu na saga dos Saiyajins enquanto ele estava morto, né, fazendo o caminho da serpente, e os outros personagens que tinham que segurar a barra com o Nappa e o Vegeta. A gente também viu isso na saga de Namekusei. Então, se a gente reparar, não só no Goku que derrota sozinho os inimigos, como muitas vezes, por inúmeros motivos, ele sequer pode estar presente, né, enquanto o embate está acontecendo. Na saga do Céu tem muita gente que acha que o Goku entregou a luta, que ele realmente queria passar o legado pro Gohan, só que isso não é 100% verdade. O Goku ele fez o melhor para vencer o Cell. Inclusive, ele sacrificou a própria vida para levar o Cell para longe da Terra quando o Cell ameaçou explodir tudo. Porém, o Cell, como o nome sugere e citado anteriormente, pode se regenerar a partir de uma única célula, e aí sim sobrou para o Gohan realmente derrotar o Cell. Ah, mas o Goku tinha dado uma semente dos deuses pro Cell. Isso é da personalidade dele, pelo mesmo motivo que ele deixou o Freeza sobreviver. Então, embora muita gente ache isso um erro de continuidade no Dragon Ball Super, se você analisa com calma, direitinho o Dragon Ball Z, essa sempre foi a personalidade do Goku. Ele não tá se importando muito se o cara é mau, se ele destruir a Terra. Ele quer manter esses adversários fortes à disposição para lutar de novo. Né? Lá no começo do Dragon Ball Z, ele poupa o Vegeta sem ter ideia de se o Vegeta vai ser bom ou mal. Ele tentou poupar o Freeza, ele queria poupar o Cell. Ele queria sim ver o Gohan superando seus limites, mas todo mundo sabe, inclusive o próprio pai do Gohan, que é o Goku,
que o Gohan preferia estar estudando, pelo menos até então. E aí também, numa das cenas mais icônicas da franquia, o Gohan Super Saiyajin 2 é quem derrota o Cell de forma definitiva. Depois temos a Saga Buu, onde finalmente vamos ter a revanche de Goku versus Vegeta, ou Majin Vegeta, porém essa luta termina inconclusiva, porque o Buu aparece e o Goku e o Vegeta vão lutar contra o Buu para salvar o mundo. Inclusive o Vegeta acaba se sacrificando aí contra o Majin Buu. O Majin Buu original, ele é eventualmente, por circunstâncias do roteiro, muito bem dirigido, diga-se de passagem, acaba ficando dócil e fica amigo do Mr. Satan, e aí eventualmente a sua parte má se separa, absorve ele e vira o Super Buu, e depois, novamente, eles são separados, e aí o Majin Buu original fica sendo o Buu bom, e o Buu malvado passa a ser o Kid Buu, né? E aqui vão dizer, vai dizer que o Goku não derrotou ele com a Genkidama sozinho? Não derrotou. O que aconteceu aqui foi, em primeiro lugar, pro Goku fazer a Genkidama, o Vegeta teve que ficar segurando o Kid Buu lutando com ele. E mesmo assim, o Goku não conseguiria fazer a Genkidama dessa vez porque os Terráqueos não estavam colaborando. Os Terráqueos só colaboraram para a criação da Genkidama que derrotou o Kid Buu a pedido do Mr. Satan. Ou seja, aqui a gente vê uma coisa muito interessante do roteiro, que o Mr. Satan, que era aquele cara que era bem mais fraco que os outros, que era um personagem caricato, foi o grande responsável tanto por trazer o Majin Buu para o lado bom, ou seja, converter o Majin Buu de vilão para aliado, quanto por convencer os Terráqueos, usando a sua fama, merecida ou não, para um propósito legítimo, que era pedir para que os Terráqueos doassem energia para o Goku formar a Genkidama, permitindo assim que o Kid Buu fosse finalmente derrotado. Na saga dos deuses em Dragon Ball Super, obviamente, a gente sabe que até hoje, pelo menos até onde o anime foi, eu não acompanho o mangá de Super, o Goku nunca conseguiu derrotar o Beerus. Depois temos o filme seguinte, que também é a segunda temporada de Dragon Ball Super, que é o Renascimento de Freeza, que é a saga do Freeza Dourado, onde o Freeza vence. E aí o Whis tem que voltar ao tempo, ou seja, tem uma intervenção divina, e aí o Goku e o Vegeta juntos conseguem vencer o Golden Freeza. Além de ser o Goku e o Vegeta juntos, eles tinham perdido, e se não fosse intervenção divina, acabou. Daí temos a saga do torneio pelos Super Dragon Balls entre os universos gêmeos, o universo 6 e o universo 7. Aqui a gente tem uma luta maravilhosa do Goku contra o Hit, perto do final, porém, infelizmente, essa luta é interrompida porque o Goku perde e é desclassificado por causa de uma tecnicalidade. O Hit fica muito chateado com isso e acaba entregando, por sua vez, a vitória para o Monarca em seguida, mas o fato é que o Goku não venceu também. O Goku ficou tão frustrado com isso, inclusive, que eventualmente ele contrata o Hit, que é um assassino de aluguel, para tentar matar o Goku, e o Goku finalmente tem a luta que ele gostaria contra o Hit, seu novo rival. Na saga Goku Black, é uma saga que, né, subverte todos os conceitos possíveis, porque não só o Goku não vence o vilão final, como ninguém vence. O vilão vence. E aí, graças ao Goku, né, que tem contato e um preferencialismo com o Zeno-sama, que é o deus supremo até então do universo de Dragon Ball, ele pede pro Zeno-sama literalmente apagar, destruir a timeline onde o vilão Zamasu estava, que é o único jeito de parar esse vilão, porque o vilão ganhou. Né? Só que isso não é uma vitória, é uma derrota, porque essa era a timeline do Trunks do futuro com a Mai, e eles têm que se mudar para uma outra timeline, onde eles são realocados, onde já existem outro Trunks e outra Mai. Então, isso definitivamente não é uma vitória. E o próprio Zeno-sama daquela timeline é realocado para a nossa timeline, que o nosso Zeno-sama considera uma vitória, porque agora ele tem um amiguinho, que era uma coisa que o Goku tinha prometido para ele. Mas, de qualquer forma, é uma derrota. Derrota completa e absoluta. A timeline inteira onde o vilão estava foi completamente destruída, não tinha outra solução. Essa foi a conclusão menos pior, mas é uma conclusão horrível. E aí, finalmente, a gente tem o torneio dos 12 universos, que foi a última saga adaptada para a animação de Dragon Ball Super, ou seja, a última saga que eu também acompanhei. Caso vocês leiam o mangá, vocês podem comentar aí embaixo coisas que acontecem depois. Nessa saga nós temos a merecidíssima vitória do Android 17. Por que merecidíssima? Porque, como citado anteriormente, a grande vantagem dos androides é justamente este caminho aqui infinito, que permite que em combates de longa duração, como Battle Royale, nada faz mais sentido do que eles serem os participantes que vão vencer no final, pelo menos um dos dois. Afinal, é uma questão de sobreviver por mais tempo. Né? E embora o embate entre Goku e Jiren tenha sido muito icônico, com o Goku aparentemente tendo morrido para a própria Genkidama, que o Jiren jogou de volta, e eventualmente aparecendo com outro instinto, foi necessário a união de forças de Goku e Freeza para conseguir tirar o Jiren da arena e ir junto com ele e despacificar os 4 ao mesmo tempo do torneio, deixando o 17 ganhar. Apesar de Dragon Ball Daima ser muito recente, aparentemente ele é canônico, embora seja bem complicado, né? Ainda não foi explicado como é que a gente pode ter uma continuidade canônica onde Dragon Ball Daima e Super estejam na mesma linha do tempo, por inúmeros motivos, principalmente a questão do Super Saiyajin 4.
Mas como é considerado canônico, então também vamos incluir aqui que o Goku, na sua primeira vez transformado em Super Saiyajin 4 canonicamente, também não tinha como vencer o vilão final e precisou do trabalho em conjunto dos protagonistas para conseguir remover o terceiro olho lá que deixava o vilão basicamente invencível. Assim, a gente conclui aqui essa curiosidade, né, que talvez muita gente deixe passar batido, que embora o Goku seja assim uma peça central e possivelmente um dos personagens mais fortes da obra dentro do grupo dos protagonistas, desde o começo de Dragon Ball Z, pelo menos descontando obras não canônicas e, obviamente, a parte do mangá do Dragon Ball Super que eu não li para poder falar ainda, que se passa após a animação, não teve nenhuma vitória definitiva que o Goku foi lá e ganhou sozinho. E isso é muito legal. Na minha opinião, pessoal, isso deixa a obra muito mais rica. Isso mostra pra gente como é que os outros personagens são importantes. E não é questão de o poder da amizade. É sempre por questões estratégicas, por questões de necessidade, porque o personagem tal tem uma característica que o Goku não tem, ou porque precisa de duas pessoas para fazer alguma coisa. Isso é muito bacana. Igual precisava do Mr. Satan, com o carisma e a fama dele para convencer os terráqueos a doarem energia para Genkidama. Isso é o roteiro utilizando bem o que foi construído dos personagens que estão ali. Então, para mim, isso é mais um ponto do brilhantismo do Akira Toriyama. Se você discorda disso, comenta aí o que você acha diferente, por que eu estou errado. Eu vou adorar aprender mais com vocês também aqui nos comentários e com as mensagens no Instagram. Muitas obras ao redor do mundo foram, obviamente, influenciadas minimamente por Dragon Ball. Mas vocês sabem citar qual obra tem realmente uma influência muito forte e muito direta de Dragon Ball, inclusive oficialmente, de acordo com seus criadores? Se vocês sabem de qual obra eu estou falando, pausa o vídeo e deixa aí nos comentários antes de seguir. Vamos ver se vocês acertam. Se você disse Sonic the Hedgehog, você acertou em cheio. Pois é, a franquia de Sonic tem muitas coisas que foram influenciadas diretamente por Dragon Ball. Yasushi Yamaguchi, o designer do jogo Sonic 2 para o Mega Drive, por exemplo, já confirmou que a transformação de Super Sonic, onde Sonic fica com os pelos dourados, muda o seu penteado após coletar as 7 esmeraldas, é sim inspirada diretamente pela transformação de Super Saiyajin do Goku. Até a aura do Super Sonic é similar à aura de Dragon Ball e ele passa a voar quando tem sua forma Super. Outra curiosidade é que o Super Sonic no jogo Sonic 3 passou a ter os olhos verdes e os criadores do jogo confirmaram que isso foi de propósito para reforçar a referência do Super Saiyajin. Até o estágio bônus do Sonic 3 e do Sonic Knuckles, que é aquele planeta com as esferas azuis e vermelhas, seria uma referência ao planeta do Sr. Kaiô, né, o King Kai, que treina o Goku, que é aquele planeta curtinho que o Goku corre atrás do Bubbles. Enfim, outra curiosidade para vocês, de Sonic com Dragon Ball. Esse mesmo Yasushi Yamaguchi, o designer de Sonic 2, ele confirmou que quando foi incluir o Tails na série, ele se inspirou na relação do Piccolo com o Gohan para moldar a relação do Sonic com o Tails, apesar, né, de obviamente o Sonic não ter muitos paralelos com o Piccolo, mas essa relação entre os dois personagens teria sido inspirada na relação do Piccolo e do Gohan. Já Sonic e Goku são um paralelo mais fácil, que são heróis que estão sempre em busca de aventura e obviamente possuem suas respectivas transformações com a forma dourada, Super Sonic e Super Saiyajin respectivamente. Já o Shadow, um antagonista de Sonic Adventure 2 que eventualmente vira anti-herói, ele é sim inspirado em Vegeta, não é uma coincidência. Documentos de design que podem ser encontrados online de Sonic Adventure 2 listam-se em Vegeta como uma das referências primárias para a criação de Shadow the Hedgehog. Assim como em Sonic 06 ou Sonic 2006, ou o pior jogo de Sonic já feito, infelizmente, nós temos a introdução de um personagem bacana que é o Silver, que é um personagem que vem do futuro, né? Aquela coisa do filho que volta do futuro, que é obviamente uma referência direta ao Trunks do futuro de Dragon Ball Z. Em vazamentos de documentos de Sonic 06, na descrição da produção sobre o personagem Silver está escrito basicamente o Trunks, ou seja, não é especulação, isso é fato. Piccolo também possui paralelo com Knuckles, pois ambos personagens começam como rivais, né, antagonistas, Piccolo e Daimao no final de Dragon Ball, né, até se tornar aliado no começo de Dragon Ball Z, assim como Knuckles, por ser enganado pelo Dr. Eggman, ele no começo é um antagonista, e assim como o Piccolo tem sua relação com as esferas do dragão, que o Piccolo precisa estar vivo para as esferas funcionarem, pelo menos até o Dende assumir esse posto. O Knuckles é o guardião oficial da Esmeralda Mestre e, respectivamente, das Esmeraldas do Caos. Tails teria alguns paralelos com Bulma, mas aqui não é nada oficial. Isso aqui é fácil a gente comparar depois de chegar até aqui, que o Tails é naturalmente mais inteligente e com mais expertise tecnológica do que o Sonic, enquanto o Sonic, obviamente, é mais forte, mais poderoso do que o Tails, mas não tão inteligente e tão versátil com tecnologia. A mesma coisa do Goku com a Bulma lá desde o começo de Dragon Ball. Também poderíamos aqui falar da Amy Rose, que está perseguindo o Sonic e tem um martelo, comparar com a Titi, que perseguiu o Goku em Dragon Ball, queria casar com ele, tinha um machado, mas aqui já começa a entrar um pouco de forçação de barra, então eu tenho que passar informação, mas, né, diferente das que eu citei do Shadow e do Silver, que existem documentos para
corroborar, isso aqui é muita especulação de fã e a gente tem que tomar cuidado. E né, um paralelo também que pode ser uma referência ou não, mas o Dr. Eggman de Sonic e o Dr. Gero são ambos cientistas que constroem robôs, né, androides, o que for, destrutivos, com o fim de dominação mundial. Obviamente, as 7 esferas do dragão fazem paralelos com as 7 esmeraldas do caos. Existem outras comparações, mas são muito especulativas e eu não quero trazer informações falsas também para vocês, então, né, igual você tem que algumas coisas já nessa sessão não tem tanta comprovação, são apenas curiosidades de possibilidade, vamos seguir aqui. Mas uma outra relação que Sonic tem com o Dragon Ball é que para o jogo Sonic CD de 1993, a equipe do Sonic solicitou animadores da Toei especificamente do time de animação de Dragon Ball para animar as cutscenes desse jogo. Em Sonic Riders de 2006, um dos hovercrafts se chama Quinto 1, ou Nuvem Voadora, que é exatamente o mesmo nome da nuvem voadora de Goku, a nuvem dourada. Em Sonic 3, o Dual Radar do Tails é obviamente também uma referência direta ao radar do dragão da Bulma que ela usa para procurar as esferas do dragão. Lembram que lá no começo do vídeo eu mencionei um autor chamado Toyotaro, que é o sucessor oficial da Akira Toriyama para seguir com as obras de Dragon Ball? Pois é, não tem como a gente falar de Dragon Ball e nem de Toyotaro num vídeo sobre curiosidade sem falar de Dragon Ball AF, que era conhecido como Dragon Ball Alternate Future, que seria Dragon Ball Futuro Alternativo, ou Dragon Ball April Fools, que seria Dragon Ball 1º de Abril, porque é uma história fake. Né? Ficou conhecido por muita gente, por muitos anos, né? Que tinham dúvidas do que era real, o que era fanart, né? E era baseado em fanarts de um artista espanhol chamado Davi Montiel Franco, conhecido como Tablos, ou Tablos AF. Acontece que, eventualmente, esse mangaka japonês, Toyotaro, ele pegou as lendas e rumores que existiam em volta dessa ficção, lenda, mito de Dragon Ball F e resolveu criar um mangá feito por fã, contando, né, a história do Dragon Ball F. Acontece que ele mandou muito bem e, eventualmente, ele aplicou para ser o mangaka de Dragon Ball Super e foi aprovado. Né? E existem muitas coisas em Dragon Ball Super que fazem referências às supostas coisas de Dragon Ball F, né? Então, até a saga do Goku Black, a transformação de Super Saiyajin God, porque a gente não tem um Super Saiyajin 5 em Dragon Ball canonicamente, mas no Dragon Ball F era a coisa mais famosa, era o Super Saiyajin 5. Então, embora essa transformação não tenha acontecido de fato no universo canônico de Dragon Ball, o Dragon Ball Super já começa introduzindo a gente ao Super Saiyajin God, né, que seria a quinta, né, seria uma nova transformação. E na saga do Goku Black, a gente tem uma saga muito similar ao que teria do Goku contra um outro ser maligno, né, que também teria sua genética, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não acompanho muitas coisas do Dragon Ball F, porque é tudo muito confuso, mas é importante trazer essas curiosidades para vocês, que foi a partir dos mangás de fã que o Toyotaro fez em cima dos materiais de Dragon Ball F, iniciados lá pelo Tablos AF, que o Toyotaro começou a ganhar notoriedade na comunidade e ele começou a ser um fã tão dedicado que eventualmente ele se tornou o mangaka oficial de Dragon Ball Super e se tornou oficialmente o sucessor de Akira Toriyama. Até o próprio Tablos AF, que vivia criticando o Toyotaro, reclamando porque ele que era o verdadeiro criador de Dragon Ball F, como se Dragon Ball F realmente existisse em primeiro lugar. Após a morte do Akira Toriyama, infelizmente, né, em março de 2024, o próprio Tablos AF reconheceu e admitiu que o Toyotaro é definitivamente a pessoa certa para ser o sucessor oficial de Akira Toriyama. A ideia também de batalhas, né, que a gente teve o torneio dos 12 universos, por exemplo, no final de Dragon Ball Super, na animação, ela também possivelmente faz uma referência às batalhas multiversais presentes, né, nos mangás de Dragon Ball F. Inclusive, até no mangá oficial de Dragon Ball Super, quando o Toyotaro está fazendo a luta do Goku contra o Zamasu, ele tem quadros muito similares dos quadros que ele fez do Goku contra o Shikoro, o Zikor, não sei como se pronuncia, no mangá de fã que ele fez de Dragon Ball F. E até a questão da hierarquia divina, onde os anjos são superiores aos deuses da destruição, isso também é algo que já aparecia em Dragon Ball F. A história de Toyotaro acaba sendo uma história única, né? Onde um fã conseguiu ir tão longe com seu amor lá, com as suas criações do Dragon Ball F, que chegou ao ponto de conseguir chamar a atenção do autor original, até eventualmente ele se tornar o sucessor oficial. Então é algo muito bacana que tem que ser tratado aqui. Eu particularmente sou muito fã do Toyotaro, eu gosto do traço dele, eu gosto das coisas que ele agrega para a franquia, e eu concordo com ele nas visões que, por exemplo, os filmes não canônicos e o universo expandido dos jogos da série Heroes in Xenoverse seriam todas coisas que se passam assim em outras timelines, separadas da timeline principal ou canônica, mas que podem eventualmente interagir ou aparecer assim como de fato acontecem nos jogos da série Heroes in Xenoverse. Então, eu vou deixar aqui minha opinião, eu sou fã do Toyotaro, e caso vocês também sejam fãs do Toyotaro, comentem aí. Caso vocês não curtam o Toyotaro,
Comentem aí por que vocês discordam do Toyotaro ser o sucessor oficial da Akira Toriyama e quem vocês acham que deveria ocupar esse posto. Agora vamos falar um pouco sobre a trilha sonora de Dragon Ball. Dragon Ball possui uma trilha sonora rica e maravilhosa como franquia, não apenas nas animações, mas também nos jogos. Né? Então, em vez de ficar falando de cada música ficha técnica, né? Afinal aqui o objetivo é, dentro do possível, sem enrolação, num vídeo que já é super longo, eu quero falar para vocês de coisas que são realmente curiosidades. Então, a primeira delas é que a primeira abertura de Dragon Ball clássico, né, a Aventura Mística, ela possui não apenas uma nem duas, mas 3 versões oficiais em português. Isso por causa de motivos de que exibir em redes diferentes, de SBT, Globo, Cartoon, e aí acabou que a gente ficou com 3 versões oficiais completamente diferentes da música de abertura de Dragon Ball clássico. E falando de trilhas, né, de Dragon Ball que eu falei que são maravilhosos, 2 dos meus jogos favoritos em relação à trilha sonora de Dragon Ball são o Dragon Ball Z Legends do PlayStation 1, não confundir com o jogo mobile, que inclusive eu vou ver se eu deixo no link na descrição de uma playlist com as músicas incríveis dessa trilha sonora, e o Budokai 3, não Budokai Tenkaichi, Budokai 3. Ambos esses jogos têm como compositor principal de sua trilha Kenji Yamamoto. E infelizmente, alguns anos atrás, Kenji Yamamoto foi acusado de plágio. O tema do Cell, por exemplo, que ele compôs para um dos jogos, possui trechos que aparentemente seriam da música Dangerous, de Michael Jackson. Assim como os riffs de guitarra do tema de Vegeta lembram muito Immigrant Song, e trechos de um tema que ele fez para o Freeza seriam similares demais à música Iron Man do Black Sabbath. Então, ele acabou sendo afastado da franquia, inclusive quando foram relançar a versão HD do Budokai Collection com os jogos Budokai 1 e 3, a trilha sonora foi toda alterada e substituíram as músicas que tinham problemas, que foram boa parte delas, infelizmente, por arranjos genéricos. Né? Tem gente que até gostou das músicas novas, mas as músicas originais eram muito boas. Na minha opinião pessoal, o Kenji Yamamoto é sim um gênio, e embora as músicas possam possuir algumas similaridades, se vocês ouvirem, elas são completamente originais, elas podem usar como base ou até como referência músicas ocidentais, muito para garantir uma qualidade, passar uma vibe, mas eu honestamente não consigo identificar esses plágios. E eu particularmente sou alguém que costumo reparar muito facilmente semelhanças entre músicas que podem se parecer. E nesse caso eu não consegui ver. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários e nas mensagens do Instagram. Se vocês acham que sim, foi plágio, Kenji Yamamoto tem que ser punido, ou se ele foi acusado injustamente e foi uma grande perda para os fãs não poder mais contar com as trilhas sonoras desse compositor. Outra curiosidade sobre a trilha sonora é que algumas vezes na versão oficial brasileira, na dublagem de Dragon Ball Z, algumas trilhas são alteradas. E não necessariamente podem ter um motivo bom ou ruim, se foi alguma coisa cultural da época, mas o fato é que, por exemplo, na versão original japonesa existe uma trilha sonora muito marcante da luta do Gohan Super Saiyajin 2 contra o Cell, e essa trilha não está presente na versão brasileira. Eu não assisti Dragon Ball Kai para saber se corrigiram isso no Kai, então quem assistiu Dragon Ball Kai, bota aí nos comentários se eles corrigiram isso eventualmente ou não. E caso você também só assistiu a versão dublada e não sabia disso, procura no YouTube a cena original em japonês e olha que trilha sonora incrível dessa cena. Outra curiosidade aí sobre a franquia Dragon Ball é a questão do universo expandido, que você tem um pouco, né, nas sessões anteriores, que a gente tem os jogos da série Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Xenoverse, onde a gente tem a Patrulha do Tempo, né, tem muito foco no Trunks do Futuro, numa versão que ele virou um patrulheiro do tempo trabalhando para a Suprema Senhora Kai do Tempo. E nesse universo expandido, a gente tem encontros dos personagens canônicos e não canônicos. Então os personagens dos filmes não canônicos de Dragon Ball Z são presentes, como o Turles e o Lord Slug, assim como o próprio Bardock, que chega a virar até a Super Saiyajin 3. Também é aí que a gente tem o encontro do Goku e do Vegeta de Dragon Ball Super com as suas transformações Bull, encontrando o Goku e o Vegeta de Dragon Ball GT com as suas transformações de Super Saiyajin 4. Inclusive existem animações de Dragon Ball Heroes, onde vocês podem ver essas lutas, né? Ou essas interações do Goku e Vegeta de um universo encontrando outro Goku e outro Vegeta e vendo qual transformação é mais forte, é muito bacana. Nada disso, obviamente, é canônico, mas como fã, eu acho o material muito interessante e eu gosto muito desse multiverso aí. E, inclusive, o Dragon Ball Xenoverse 2 é provavelmente o meu jogo favorito da franquia até hoje, seguido do Budokai 3. Né? Então eu não vou aqui com a maioria que costumam preferir a série Tenkaichi, por exemplo. Aliás, Dragon Ball Xenoverse 2 é um dos jogos com suporte mais longo da história, que eu conheça pelo menos, que foi lançado há sei lá quantos anos, talvez já tem 10 anos, e até hoje está saindo conteúdo novo para esse jogo. Se você não estava sabendo, confere lá. Até o Dragon Ball Daima, que é a série mais recente, está tendo conteúdo lançado para o Xenoverse 2, que foi lançado originalmente ainda lá no comecinho do Dragon Ball Super. E falando de universo expandido, né, a gente falou dos filmes não canônicos. Durante a época de Dragon Ball Z, existiram vários filmes, né, seja em OVA, que são animações diretas para vídeo, filmes que passaram no cinema,
que se passam em volta de Dragon Ball Z, e a maioria desses filmes é difícil de você encaixar eles como canônicos na linha principal. Eles sempre têm algum furo de continuidade, alguma coisa assim. Porém, alguns desses filmes são mais marcantes que os outros. Por exemplo, existem aí 2 ou 3 filmes do Broly, né? Não dá pra encaixar eles na linha principal, mas o Broly acabou virando um personagem marcante, né? Esse Broly aí da época do Dragon Ball Z não é canônico, mas na época do Dragon Ball Super, a gente teve primeiro 2 filmes canônicos, A Batalha dos Deuses e O Renascimento de Frieza, ambos ainda com título de Dragon Ball Z, mas que foram adaptados como, respectivamente, a primeira e segunda temporada de Dragon Ball Super, e a partir daí os filmes lançados após isso são canônicos, incluindo o novo filme do Broly, né, e o filme Dragon Ball Super Heroes. Esses 2 filmes são confirmados que são canônicos, sim, na continuidade de Dragon Ball Super, então a gente passou a ter um Broly canônico, e eu, particularmente, gosto muito mais do Broly canônico, o novo, do que o Broly antigo, Berserk lá, até visualmente, personalidade, tudo. Então comentem aí qual Broly vocês preferem, se vocês não gostam de nenhum. Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre isso. E falando de filmes não canônicos, um dos filmes mais queridos pelos fãs, apesar de não ser canônico, né, é o 13º filme de Dragon Ball Z, O Punho do Dragão Dourado, onde temos a introdução do personagem Tapion, que seria quem teria dado a espada para o Trunks, né? Que seria uma suposta explicação de por que o Trunks do futuro teria uma espada, de onde que veio. Né? Óbvio que não tem confirmação nenhuma que a espada que o Trunks pequenininho recebeu do Tapion seria a mesma espada do Trunks do futuro, tanto por não ser nem a mesma linha do tempo, quanto pelo fato de que o filme não é canônico. Essa música que eu acabei de tocar pra vocês é a música tema que o Tapion toca durante o filme no Ocarina, que é uma flauta exatamente igual a essa. E sim, se você reconhecer o nome, essa flauta chamada Ocarina, que é uma flauta bem real, como vocês estão ouvindo aqui, é a mesma flauta tão emblemática nos jogos da franquia Zelda, né? Então, desde o A Link to the Past no Super Nintendo, a Ocarina já aparece em Zelda, aparece também no Link's Awakening do Game Boy, é um dos objetos mais importantes e que dá o título do jogo Ocarina of Time, um dos jogos mais consagrados de todos os tempos, não só da franquia Zelda, também é muito presente em Majora's Mask e também presente em inúmeros outros jogos da franquia, mas como esse vídeo é sobre Dragon Ball e não Zelda, eu já citei aqui pelo menos alguns exemplos. O que eu queria mostrar pra vocês é que a Ocarina é um instrumento real, né, que provavelmente se popularizou muito mais pela franquia Zelda, mas que está presente na franquia Dragon Ball através desse personagem Tapion. E caso vocês queiram saber aonde adquirir uma Ocarina, como tocar direitinho, não desse jeito ok que eu toquei, mas tocar realmente profissionalmente, com um professor qualificado, ou apenas ouvir mais músicas, aprender mais sobre o instrumento, eu recomendo muito a todos que vocês confiem nas redes dos Trovadores do Amanhã. É um grupo muito bacana, e se você quer conferir um conteúdo original também, diferenciado, que assim como a proposta desse canal é trazer coisas que você realmente não vê por aí nos outros canais, os Trovadores do Amanhã têm feito um trabalho muito bacana e diferenciado, e então eu vou deixar o link também para as redes deles na descrição desse vídeo para quem quiser seguir. E é isso, e claro que, né, falando de Dragon Ball ainda, a gente poderia ficar aqui para sempre falando, é uma obra muito rica, a gente poderia falar mais sobre o autor. Eu tinha separado aqui mais curiosidades para falar sobre o autor, sobre outras obras, mas eu pensei que também eu quero trazer o conteúdo original, diferente de coisas que vocês simplesmente vão abrir uma Wikipédia ou a própria Daisenshu e achar lá. Então eu quis trazer o conteúdo extenso, mas, né, como a proposta é sem enrolação, com o máximo de informação possível que vocês realmente não conheciam dentro das minhas capacidades. Quero muito ver os comentários de vocês. Agradeço de coração quem ficou aqui até o final. Agradeço imensamente quem puder aí curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Sabe, custa apenas alguns segundos e vocês vão me ajudar demais. Quero muito ver os comentários aí com o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que não gostaram. Quais assuntos vocês sentiram que faltaram, que gostariam de ver eu desenvolver mais sobre Dragon Ball ou sobre qualquer outra coisa para eu poder, né, aprender e desenvolver melhor e fazer um conteúdo cada vez melhor nos próximos vídeos. O que vocês também querem debater, o que vocês discordam, o que vocês concordam, né? Se vocês também puderem comentar o que vocês já sabiam, o que não sabiam, vai ser muito legal, né? Seja nos comentários do YouTube, seja por mensagem direta no Instagram. Eu agradeço de coração quem ficou aqui até o final. E claro, comentem aqui, obviamente, quais outras obras vocês querem ver. Eu meio que tenho planejado já algumas obras que eu quero trazer para esse canal e já quero adiantar para vocês que cada obra vai ter um formato completamente diferente. Por exemplo, referências de outras obras e artes marciais que são relevantes para Dragon Ball não necessariamente vão se aplicar à próxima obra. Então, cada vídeo aqui, a minha proposta é trazer um vídeo genuinamente único e original com coisas que vocês realmente não sabem, relevantes para a obra em questão. Coisas que, né, eu acredito, pelo menos, que tem a ver, que vai ser bacana para o público daquela obra, para quem curte a obra.
Então eu também quero saber muito de vocês quais obras vocês gostariam de ver aqui no canal. Nosso próximo vídeo planejado, por exemplo, é sobre uma obra do grande mestre Hideaki Anno, né? É uma obra que aborda assuntos pesados como depressão, questões psicológicas, simbolismos. E se você sabe do que eu estou falando, deixa aí nos comentários. Esse foi o Anime in Depth. Nos vemos no próximo vídeo e sempre em busca de mais conhecimento.